bendito do meu pai, né? Puxa, já deu tanto trabalho para a família. Duvido que você pense assim. Duvido que seriamente você pense assim. Mesmo que você tenha revolta no coração contra algum membro da sua família, mesmo que você tenha revolta, quem sabe pelo seu pai, quem sabe pela sua mãe, quem sabe você tenha revolta por algum dos seus irmãos, ou até mesmo pai e mãe que tem revolta com algum dos seus filhos, que só deu trabalho. Duvido que, se você de sã consciência pensa assim, bom, que pode se explodir, que pode se perder, duvido, tenho a certeza que você não quer que ele se perca, especialmente que ele se perca eternamente. E aliás, a vinda do Senhor será de definição, será determinante. Depois disso, nada mais. É a última chance. Portanto, meus irmãos, nós precisamos, todos nós precisamos estar muito atentos a nós e aos nossos, porque não somos apenas nós. Claro, a nossa salvação é uma questão pessoal, é uma responsabilidade minha, pela qual eu vou responder. Portanto, é responsabilidade, eu vou responder por isso. Mas além disso, Deus acabou nos fazendo responsáveis por muitas pessoas. E aliás, o nosso amor acabou nos fazendo responsáveis por muitas pessoas, Eu digo aos avós e às avós, como digo também aos netos e às netas. Assim como nós temos que, nós netos, e você neto, talvez bem jovem, tem que pensar no seu avô e na sua avó. Não basta eles serem uma belezinha agora, eles precisam estar no Senhor. Se eles não se confessaram, eles precisam se confessar. Se eles tiveram uma vida errada, eles precisam voltar para o Senhor. Se eles andam em religiões erradas, eles precisam acertar o passo. Se eles continuam indo a terreiros, a espiritismo, a consultar horóscopo, a consultar pais de santo, mães de santo, se eles continuam fazendo trabalhos, recebendo passes, eles precisam mudar de vida, eles precisam escapar da contaminação. E aliás, nós da Canção Nova tivemos também uma demonstração claríssima. A gente, logo depois daqueles dias, do dia 11, nós tivemos a grande graça da passagem do Padre Rufus por aqui. Ele esteve aqui em Cachoeira Paulista, um grande final de semana, que começou na quinta-feira, como agora, sexta-feira inteira, sábado, domingo. Os que estavam aqui viram, e os que viram pela televisão, escutaram pelo rádio, não viram tudo, não escutaram tudo, mas perceberam as coisas que estavam acontecendo por aqui. O próprio Senhor demonstrou como os filhos de Deus precisam ser libertos, como eles estão escravizados. Gente, o que o inimigo tem feito por aqueles que de mil maneiras acabam entrando pelos caminhos dele, como ele faz coisas deprimentes, como os filhos de Deus são tratados de maneira deprimente pelo inimigo. Que escravização terrível. Nós vimos, muitos de nós vimos com os nossos olhos, escutamos com os nossos ouvidos, estarrecemos diante das coisas. Claro, graças a Deus, o poder de Deus está acima de tudo isso. A gente leva uns certos sustos, a gente se admira de ver tudo isso, mas o poder de Deus é o poder de Deus, e o amor de Deus é o amor de Deus. Mas que nós tivemos uma demonstração de que realmente os filhos de Deus andam escravos e precisam ser salvos, urgentemente salvos, resgatados das garras do inimigo. Isso foi verdade. Graças a Deus, logo em seguida, o Padre Rufus continuou naquele aprofundamento. Não foi transmitido, apenas nós transmitimos a missa de cada dia, de segunda, de terça, de quarta-feira, e vocês puderam ver alguma coisa, puderam escutar alguma coisa. Mas logo em seguida ele foi lá para a nossa casa em Cuiabá, e lá também Deus operou de maneira maravilhosa. E nesse final de semana, o Padre Rufus está lá em Brasília. Interessante que eu vi bem isso na minha casa, na mesa de refeição, quando se falou na possibilidade de ele ir para Brasília, como o Padre Rufus fez questão. Ele ajeitou todas as situações, mesmo abrindo mão de descanso. Parece que Deus mesmo estava orientando para ele ir para o centro do Brasil, para o centro das decisões desse país, que ele fosse para a capital do Brasil. E bendito seja Deus, já está ele lá, desde ontem à noite. Hoje nós já teremos um dia inteirinho lá em Brasília, amanhã também, domingo também. Graças a Deus,
Deus também mostrou para nós isso, os nossos precisam ser resgatados. Irmãos e irmãs, nós não imaginamos o que acontece conosco quando nós nos deixamos escravizar no pecado, nas falsas religiões, e às vezes as pessoas fazem isso incautamente, vão buscar saúde, vão buscar negócios, vão buscar êxito, vão buscar emprego, vão buscar namoro, vão buscar casamento, vão querer ver o futuro, e como infelizmente elas se enroscam, elas se amarram, elas são escravizadas, porque o inimigo é terrível. É como a gente diz, a gente dá o dedo, o inimigo pega a mão, e se a gente deixou a mão, ele pega o braço inteiro, pega a pessoa inteira, e coisas deprimentes. Nós vimos coisas deprimentes acontecendo aqui embaixo desse palco, porque graças a Deus, embaixo desse palco, tudo que você está vendo aqui, tudo embaixo são compartimentos, e graças a Deus bem arranjadinho, e aquelas pessoas foram levadas para lá, e foram atendidas, eram padres, eram leigos, especialmente o padre Rufus, que exercia o ministério. Graças a Deus, nós vimos com os nossos olhos, e pudemos passar para as pessoas, rapidamente, urgentemente, os filhos de Deus precisam ser resgatados, antes que seja tarde. Deus está gritando para nós, e a Canção Nova pôde ser eco a esse grito. Ela transmitiu esse grito, não foi só para o Brasil inteiro, não foi para o mundo, porque a partir de Portugal, também os países da Europa puderam ver, e nós temos notícias que eles viram muito atentamente ao encontro do padre Rufus, estiveram com muito interesse acompanhando as coisas todas. Realmente nós tivemos essa graça de levar para o mundo este grito de Deus, por um lado, que a humanidade precisa estar preparada, porque o Senhor virá de maneira inesperada, e segundo, que rapidamente, urgentemente, os filhos de Deus precisam ser resgatados, porque eles estão amarrados, presos, escravizados, debaixo das garras do inimigo, porque aquilo que nós dizemos, que o pecado nos leva à morte, meus irmãos, é real. Aqueles que até em pecados que eles não levam muito a sério, quando as pessoas são vítimas, porque na verdade o pecado nos faz vítimas, quando as pessoas são vítimas de homossexualismo, de lesbianismo, vítimas de adultério, vítimas de prostituição, vítimas de ódio, vítimas de ressentimentos, de mágoas, de perdões que as pessoas não quiseram dar, que não conseguiram dar, que prenderam esses perdões. Como elas são tratadas de maneira deprimente pelo inimigo. Tudo que nós já vimos a respeito de escravatura não é nada em comparação com o que a gente viu com os nossos olhos, como é que o inimigo trata aqueles que acabam caindo nas amarras dele, que acabam sendo escravos debaixo do tacão dele. Por isso Deus está gritando, e Nossa Senhora hoje no seu dia, Nossa Senhora Aparecida, que até apareceu para nós de cor negra, identificando-se com a grande quantidade de pessoas da raça negra que vieram engrossar as nossas fileiras, porque não vai dizer que você é branquinho, 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 que não tem nenhuma mistura. Quem de nós no Brasil não tem uma misturinha? Todos nós temos, todos nós temos. Graças a Deus aqui no Brasil acontece uma maravilhosa mixigenação. Nossa Senhora veio também nessa forma para nos mostrar, ela é mãe de todos, de todos, de todos, de todos, de todos, e ela é mãe daqueles que infelizmente se fizeram escravos, aqueles que naquela época eram feitos escravos daquela maneira, que é muito menos ser escravo do que a escravidão que nós estamos vivendo hoje, e ela está aí hoje para gritar para nós: meus filhos, libertem-se o mais depressa possível, e eu estou abrindo as portas, porque o meu filho decretou portas abertas para o resgate de todos aqueles que se quiserem deixar resgatar, porque é a hora de Deus, é a hora de Maria, é o tempo favorável, agora é o dia da salvação, é o próprio Senhor gritando, e é Nossa Senhora nos apontando: meus filhos, deixem-se resgatar pelos... Você vê como é que acontece, não é? A gente pega a palavra inspirada,
Como eu disse, eu senti que essa palavra que iniciou o nosso acampamento é inspirada. Eu nem saí das primeiras palavras. Então aí no versículo 9, portanto eu vos digo, pedi e vos será dado. Gente, não é para pedirmos coisinhas não, agora é para pedir salvação, é garantir a nossa salvação e garantir a salvação dos nossos. Como eu disse a você, que estou fazendo com 2 pessoas da minha família de sangue. Pedi e receberei. Como é que está a minha família? Chatos, como aquele homem foi chato. De cabeça, né? Em plena meia-noite, bater na porta do vizinho, com os filhos todos já deitados e dormindo, pedir pão emprestado. A coisa mais louca do mundo. Deus está dizendo, vocês precisam pedir assim, até serem chatos e inoportunos. Vocês precisam procurar desse jeito. Se vocês não encontram, busquem um outro meio de procurar. Mas que vocês precisam garantir a própria salvação e a salvação de cada um dos seus, vocês precisam garantir. Então procurai e achareis, batei e a porta vos será aberta. Batei e a porta vos será aberta. E o Senhor vai dizer, algum de vós que é pai, se o filho pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ou ainda se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o Pai do céu dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Gente, esse final do Evangelho de São Lucas desconcerta a gente, porque Deus vem falando de pedir, de procurar, de bater. Então a gente logo pensa em coisas, e Deus nos surpreende dizendo, quanto mais o Pai do céu dará o quê? As coisas que nós pedimos. Pela lógica, Jesus devia dizer isso, quanto mais o Pai dará, o Pai do céu dará as coisas que nós pedirmos, o carro que nós pedirmos, o emprego que nós pedirmos, o dinheiro que nós pedirmos, o namorado ou o marido que nós pedirmos. Não, Deus nos desconcertou dizendo, quanto mais o Pai do céu dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. E para quem Ele dará? Para aqueles que lhe pedirem. E aí nós chegamos a um ponto importantíssimo. O que é que nós temos que pedir agora nesses tempos? Meus irmãos, se nós tivermos que pedir antes do dia 11 de setembro, especialmente agora, a partir do dia 11 de setembro, nós temos que pedir urgentemente, rapidamente, o Espírito Santo sobre todos os nossos, assim como no dia em que Pedro foi à casa de Cornélio, Cornélio que era um centurião romano, quando Pedro estava ainda falando, de repente o Espírito Santo caiu sobre todos eles, e a expressão dos Atos dos Apóstolos é essa, o Espírito Santo caiu, como aconteceu ontem em São Paulo, né? Que caiu uma chuva de granizo. Quem é de São Paulo viu isso? Caiu chuva de granizo, chuva de pedra, caiu de repente, aquela chuva de granizo, chuva de pedra, e deixou o chão cheio de pedra, branquinho, branquinho, branquinho. As crianças estavam brincando de jogar aquelas pedras de gelo uns nos outros, como se fosse neve. Foi o que diz os Atos dos Apóstolos, de repente caiu o Espírito Santo sobre todos eles, sem exceção. Quer dizer, caiu sobre toda a família. Também aqueles que estavam mais longe, talvez aqueles que eram mais renitentes, mais teimosos, todos eles, diz os Atos dos Apóstolos, ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em línguas, diz o Evangelho, diz os Atos dos Apóstolos, e começaram a profetizar, começaram a louvar a Deus. É esta graça que você precisa. Deus está nos dizendo, peçam, procurem, batam, mas se vocês que são maus, quando o filho pede, você só dá coisas boas, quanto mais o Pai do céu dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Deus está dizendo que nós peçamos o Espírito Santo. É claro, eu estou pedindo o Espírito Santo sobre aquelas 2 pessoas da minha casa, da minha família. Você também precisa pedir.
E se por acaso essas pessoas já tiveram uma experiência, já tiveram, quem sabe, um derramamento do Espírito Santo, mas por mil coisas acabaram deixando o caminho, deixando o primeiro amor, você precisa pedir que o Senhor renove, e talvez essa pessoa seja você. Talvez você precise ser renovado no seu amor, talvez você precise ser renovado na sua conversão, talvez você recebeu essa graça, mas você anda muito distraído, talvez você anda muito tíbio, muito morno, e o próprio Senhor disse: eu não aguento é o morno. Até o frio eu aguento, o quente é o que eu quero, mas até o frio eu aguento, mas o morno, aquele que é mais ou menos, nem quente nem frio, diz o Senhor, eu estou para vomitá-lo da minha boca. É Apocalipse, você conhece bem isso. Talvez você, infelizmente, graças a Deus, não caiu para o outro lado, mas você deixou o primeiro amor, deixou o primeiro zelo. Você não tem tido mais o cuidado contra o pecado, contra o mal. Talvez muita coisa errada entrou na sua vida. Talvez você voltou a fumar, voltou a beber. Talvez voltou a costumes, a ler isso e aquilo, a ver essa e aquela revista. Você talvez voltou a assistir esse e aquele programa. Talvez você voltou a ser um viciado, ou nunca deixou de ser viciado em novelas. Mil coisas aconteceram. Talvez os seus pensamentos sejam pensamentos pornográficos, embora talvez você não faça coisas, mas o que acontece dentro do seu interior, o que se passa na sua fantasia, o que se passa na sua vontade, sejam coisas terríveis, que você não teria coragem de ver, de deixar os outros ver, os filmes que acontecem dentro de você. O Senhor está dizendo: meu filho, minha filha, porque não são apenas os homens, são as mulheres também. Você precisa pedir o Espírito Santo, porque na verdade o Pai dará o Espírito Santo a todos aqueles que lhe pedirem, mesmo que seja uma dose nova, que você precisa receber agora um novo derramamento do Espírito Santo para a sua salvação. O Pai está disposto a isso, porque derramamento do Espírito não é mais questão de privilégio, não, agora é questão de necessidade, e é desta maneira que eu estou usando para recolher, para resgatar aqueles que são meus, porque eu não quero que ninguém se perca, especialmente eu não quero que você se perca. Você é meu, você é minha, você não pode se perder. Eu não posso deixar que você se perca, não posso. Você me pertence. Não é que eu precise de você, não, você precisa de mim. É que eu amo, e porque eu amo, eu sinto toda essa necessidade de não perder você. Será que você é capaz de entender a minha necessidade de amor? Para ser bem franco, eu nunca precisei de você, mas por amor eu te quis, por amor eu te fiz vir à vida, por amor eu trabalhei em toda a sua história, por amor eu entrei na sua história, e por amor agora eu preciso resgatar você, porque também eu não fiz nada disso à toa. Eu não posso permitir agora que você levianamente perca tudo aquilo que eu mesmo investi, e que você acabe se perdendo na sua leviandade. Eu estou interessado na sua salvação, porque eu amo você pessoalmente. Gente, eu acho que nós chegamos ao ponto mais importante desta palestra. É o próprio Deus fazendo uma confissão de amor. Acho que você já viveu coisas assim. Ou você era a pessoa ativa, falando, fazendo, ou você é que recebeu aquela espécie de bronca. Já viu bronca de amor? Em que a pessoa, com muito zelo, porque ama, fala, quase que chacoalha a pessoa. Não é que seja com raiva, não. É porque ama, e porque ama precisa falar, precisa dizer, precisa convencer. Se você não fez isso, e certamente você já fez alguma coisa assim, você já levou alguma dessas, em que alguém, pai, mãe, esposa, irmão mesmo, já olhou você nos olhos e já lhe deu uma bronca de amor.
Por um lado, mostrando todo o amor, mas por outro lado, mostrando também toda a preocupação. Nós acabamos de ver Deus confessando o seu amor por cada um de nós, e dizendo que Ele não quer, Ele não pode perder nenhuma de nós. Ninguém. Ele não quer perder você, porque Ele ama. Ele não precisa de você, mas você precisa dEle. E Ele amou e Ele ama você. Por necessidade de amor, Ele se preocupa com você. E Ele não quer, Ele não pode perder você. Nós é que temos que criar juízo nesta nossa cabeça, e sermos realmente, e sermos verdadeiramente convencidos pelo Senhor, e deixar-nos resgatar. Graças a Deus, Nossa Senhora é aquela que estava no cenáculo, e porque ela estava lá, Pentecostes aconteceu. O que estou pedindo hoje, já no começo desse encontro, é que hoje, o dia da padroeira do Brasil, seja para nós, e seja para todos aqueles que estão vendo, acompanhando, ouvindo, seja um Pentecostes. Porque agora chegou a urgência, gente. Você se lembra também que no dia de Pentecostes, porque Pedro e João e os demais apóstolos estavam orando e cantando em línguas, muitos zombadores começaram a zombar, e até disse: está vendo, está todo mundo bêbado. Esse jeito de falar deles, essa linguagem que eles estão usando, que vergonha, 9 horas da manhã e já estão todos bêbados. Pedro, cheio de brio, impulsionado pelo Espírito Santo, agora corajosamente vai para fora do cenáculo e enfrenta aquela pequena multidão ali na frente do cenáculo. Explica para eles: meus irmãos, não pense que nós estejamos bêbados porque estamos orando e cantando assim. Não, ao contrário, está se realizando a profecia de Joel. Veja, o que demonstrou para eles e o que demonstrou para Pedro que estava acontecendo a profecia de Joel, que é a profecia do derramamento do Espírito Santo, era o fato deles estarem orando em línguas, cantando em línguas, e o fato do povo estar ouvindo, e o povo estranhar. Não era todo o povo, mas alguns zombadores. Sempre tem os gozadores, não é verdade? Estavam ali gozando, como nós encontramos nas nossas paróquias, nos nossos grupos, no meio das pastorais, mesmo pessoas da nossa família não deixam de ser gozadores. Infelizmente até colegas meus se põem a zombar. Mas esse foi o sinal em Pentecostes. Foi o sinal para Pedro e João quando foram a Samaria. Foi o sinal para Pedro e os demais que foram com eles na casa de Cornélio. E a evidência do derramamento do Espírito Santo. Pedro então diz a eles: nós não estamos bêbados não, pelo contrário, vocês estão vendo também por este sinal, de nós estarmos orando nessa linguagem nova, diferente, é sinal de que está acontecendo a profecia de Joel. E aí Pedro diz: vossos filhos e vossas filhas receberão o Espírito Santo e serão cheios do Espírito Santo. Vossos velhos e vossos idosos, também eles receberão o Espírito Santo, também eles terão sonhos, também os jovens terão visões. Até mesmo sobre os meus escravos e as minhas escravas, naqueles dias eu derramarei o meu Espírito. Sim, naquele dia eu derramarei o meu Espírito. E você sabe que depois da pregação de Pedro, aqueles homens e mulheres com o coração tocado, disseram a Pedro: o que devemos fazer, irmãos? E Pedro disse: arrependei-vos dos vossos pecados, e recebei cada um de vós o batismo, e recebereis o Espírito Santo, como nós recebemos, porque a promessa foi feita para nós, para vós, e para todos aqueles que o Senhor chamar, por mais distantes que estejam no espaço e no tempo. Em outras palavras, é isso que diz os Atos dos Apóstolos: arrependei-vos. Meus irmãos, estamos num tempo importante
de arrependimento, de conversão, de mudança de vida, e tudo isso é obra do Espírito Santo. Peça agora a sua conversão, a sua verdadeira conversão, que o Senhor derrame sobre você o Espírito Santo. Eu estou pedindo sobre mim, sim Senhor, eu estou pedindo, derrama sobre mim, Senhor, de forma nova o Espírito Santo, e dá a mim, Senhor, o verdadeiro arrependimento, a verdadeira contrição, porque eu preciso, Senhor, de conversão, eu preciso de contrição, dos tempos que estou vivendo, Senhor, eu preciso dar mais ainda, eu preciso me entregar mais ainda, eu preciso ser mais audaz, eu preciso ser mais ousado, Senhor, no teu trabalho. Eu não posso me poupar tanto, Senhor, sim, e eu não posso ser tão distraído, tão leviano, Senhor, ao contrário, eu preciso de conversão. Dá-me o teu Espírito Santo, Senhor, e dá-me a graça da conversão, dá-me a graça do zelo, dá-me a graça do fervor, Senhor, dá-me a graça da verdadeira audácia, da ousadia, do atrevimento no Espírito Santo, Senhor. Sim, eu preciso de conversão, e todos nós aqui estamos pedindo conversão, Senhor, mas ao mesmo tempo não podemos pedir só para nós, precisamos pedir pelos nossos, Senhor. Há pessoas muito próximas, muito ligadas a nós, Senhor, que precisam de conversão, de verdadeira conversão, que precisam ser resgatadas, Senhor. Então derrama o Espírito Santo, como o Senhor derramou o Espírito Santo sobre todos aqueles que estavam no cenáculo com Maria, a mãe de Jesus. Assim como o Espírito Santo caiu sobre todos que estavam na casa de Cornélio, sim, Senhor, que caia o Espírito Santo sobre todos os nossos, Senhor, e o mais depressa possível. Se for possível que isso aconteça hoje, que aconteça hoje, Senhor. Se é possível que aconteça agora, nesse momento, Senhor, que aconteça agora, que não somente nós, mas todos os nossos sejam cheios de Espírito Santo, resgatados pelo Espírito Santo, convertidos pelo Espírito Santo, transformados pelo Espírito Santo, homens e mulheres novos no Espírito Santo. Senhor, dá-nos a graça, precisamos dessa graça, Senhor. Hoje, no dia da padroeira do Brasil, que seja um verdadeiro dia de Pentecostes para todo esse Brasil, mas especialmente para nós, especialmente para aqueles pelos quais nós somos responsáveis. Dá-nos, Senhor, o teu Espírito Santo. Cura interior consiste em derramar amor e perdão de forma contínua no coração. Participe com a comunidade Betânia do encontro na Trilha da Cura, de 22 a 24 de março, na Canção Nova. Presenças de Padre Marcelo Rossi, Ironi Spudaro, Eliana Ribeiro, Padre Eliton Costa, Padre Lúcio Tardivo, Diácono Ideraldo e Ministério Vida Plena. Esperamos por você! Tudo que há no Santuário do Pai das Misericórdias foi construído com a ajuda e a história de milhares de pessoas que acreditam na evangelização. O valor do ouro ultrapassa a matéria. Faça a sua doação em ouro e ajude na manutenção e acolhida do Santuário do Pai das Misericórdias. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom. Eterna é a sua misericórdia. Convido você a peregrinar por Portugal e Terra Santa, junto com o Padre Wagner Bahia e o Sapo. Além de trilharmos os passos de Jesus na Terra Santa, participaremos do Encontro Internacional de Pentecostes. E em Portugal, viveremos a espiritualidade dos pastorinhos no Santuário de Fátima. Saída 7 de junho, obra de Maria. Mais que viagens, encontros com Deus.
uma vida nova em Cristo. Venha experimentar e de coração rendido, dia a dia se entregar, com os olhos para o alto, daqui menos depender. Para o mundo estamos mortos, nossa vida escondida está em Deus. Olhe, olhe mais longe, além do mundo, voe pro céu. Busque, busque o alto, por sobre a vida. Veja o trono onde está Deus. Olhe, olhe mais longe, além do mundo, voe pro céu. Busque, busque o alto, por sobre a vida. Veja o trono onde está Deus. Acertadíssimo, André, essa canção. Eu particularmente curto demais. Linda canção da Celina Borges. E que bom que você inicia dessa forma, Juntos Somos Mais, nos indicando a buscar no alto, buscar as coisas do alto, no trono, onde está Deus. Porque aqui nesta terra, de fato, nós somos peregrinos, mas o nosso lugar é o céu. Por isso, busquemos em tudo a santidade da nossa vida, porque a santidade da nossa vida apresse o Senhor, porque Ele logo virá. E é nesta graça que nós iniciamos o Juntos Somos Mais, nesta tarde, também iniciando com a graça de Deus uma nova semana de trabalho, de missão, de evangelização, aqui no programa Juntos Somos Mais. E acolhendo você que faz parte desta família. Obrigada, porque você nos dá a oportunidade de levar também esta certeza ao coração das pessoas, que nós precisamos buscar de fato, buscar as coisas do alto. E quando a gente fala sobre isso, dá uma saudade do Padre Léo também, né? Verdade, né? Não tem como não lembrar dele quando a gente fala disso, André. Né? Mas é uma realidade que, olha, vai até além da saudade do Padre Léo, porque é uma saudade que está oculta dentro de nós, né? Que muitas pessoas ficam procurando por aí algo que possa preencher o coração delas. Mas, olha, meu irmão, se você tem tudo e ainda te falta algo, senta, relaxa, fica tranquilo, porque vai te faltar algo até você morrer. E olha, vou dizer uma coisa, viu, Cris? Se morrer e não for para o céu, vai faltar algo durante a eternidade inteira, né? Porque esta falta, esta ausência que nós sentimos, isso até o São João Paulo II, né? Ele fala disso, né? Essa ausência que nós sentimos é uma ausência de Deus. Então, não fica preocupado, não. Fala, eu tenho tudo, mas ainda me falta algo. Se você não está em Deus, a ausência vai ser pior ainda, né? Então, aproveita esse tempo para que você possa mergulhar mais em Deus, né? A gente não sabe, né, Cris? A gente começa o programa aqui com assuntos variados, né? Sempre tem essa mensagem e a gente não sabe que direção que Deus está dando para isso, Sim, né? E as pessoas que estão nos acompanhando, a necessidade do coração, da vida. Quem sabe tem muitas pessoas por aí, André, batendo cabeça, porque está buscando as coisas deste mundo, as coisas que passam e que jamais trarão uma verdadeira alegria ou felicidade plena ao nosso coração. Porque aqui nesta terra, o próprio Jesus diz, no mundo havereis de ter aflições, em algumas traduções, tribulações. Mas tende coragem, eu venci o mundo. Aí está a força do cristão, ter esta coragem, ter esta fé, ter esta confiança de que aqui nesta terra, gente, tudo vai passar. Mas busquemos as coisas do alto, porque lá é a felicidade que nós buscamos, que estamos tanto sonhando ou almejando. Aqui nessa terra nós não vamos encontrá-la. E que bom que você traz essa realidade, André. Quem está nos acompanhando nesta tarde, quando a gente fala de canção nova, de evangelização, é uma preparação de um povo disposto para essa realidade também. De que aqui nessa terra tudo é passageiro. Busquemos o Senhor, busquemos estar na sua presença, busquemos a santidade da nossa vida. Tudo isso também diz do Carisma Canção Nova, André. É mesmo, acho que o nosso carro-chefe é esse. Anunciar que Jesus está chegando. Quem pensa que o carro-chefe da Canção Nova é a TV, a rádio, a internet? Acabamos o acampamento para músicos agora aí, né? E nossa, a música
Que nada. Tudo isso é para que você possa receber esta linda mensagem. Jesus está voltando, por isso é preciso nos prepararmos para um dia estarmos com Ele. Por isso temos que buscar as coisas do alto. Não tem como fugir disso, né? E olha, Cris, já aproveito para agradecer você que entendeu isso e ajuda a Canção Nova, porque você ajudando a Canção Nova, nós podemos falar mais alto, né? Como que se a sua ajuda aumentasse o volume, né? Do eco, da voz, do carisma Canção Nova, né? Não somos eu, a Cris, qualquer outro apresentador, músico, missionário da Canção Nova. Não, é o eco do carisma, e você ajudando, contribuindo, rezando, faz com que esse eco vá aumentando e aumentando muito. E é tão bonita a gente contemplar a história, né, André? Hoje eu estava contemplando a história da Canção Nova. Essa história que começou há tantos anos atrás, o lindo apelo que o Padre Jonas fez na festa de Cristo Rei aos jovens no ano de 77. Poucos meses depois, ali em fevereiro, já estava nascendo, né? Em 78, a comunidade Canção Nova. É tão lindo contemplar. Hoje eu estava fazendo essa leitura, né, de todos os fatos, acontecimentos, realidades na parte da manhã da Canção Nova. E é tão lindo a gente sempre voltar para a história, voltar para a fonte deste carisma. Este carisma que há muitos anos está fortalecendo, sustentando e alimentando um povo de fé. Um povo que também, junto com a Canção Nova, tem buscado a santidade de vida, buscado através da palavra de Deus. Hoje eu estava em gratidão ao Senhor por esse método tão lindo que o Padre Jonas apresentou e trouxe, tão inspirado a cada um de nós, que primeiro começou, a Bíblia foi escrita para você e a Rogerinha pregou no acampamento. Foi lindo, André, a pregação da Rogerinha. E depois transformando-se a Bíblia no meu dia a dia, porque de fato, gente, não dá para ficar um dia sem se alimentar da palavra de Deus. Esta é a Canção Nova. E foi de propósito, viu, que a gente colocou aquela Foi, André? Foi de propósito. Mexeu, viu? Até com a gente, viu? Sim, da Rogerinha, por quê? Porque nós precisamos falar daquilo que Deus nos deu. Então foi de propósito a Rogerinha, foi de propósito a pregação da Rogerinha. O tema era muito sugestivo para isso, claro, né? A inspiração de Deus, né, veio e nos disse, olha, é isso aqui, por causa da tua palavra lançarei as redes. Poxa vida, por causa da tua palavra lançarei as redes. O Padre Jonas da Bíblia é o fundador da comunidade Canção Nova. Então o método que ele nos traz é um método importantíssimo e muito eficaz. A gente falou disso. Aproveitando, acessa loja.cançãonova.com e procura aí a Bíblia no meu dia a dia, que você vai encontrar esse método que o Monsenhor Jonas Abib nos ensina para estudarmos a palavra de Deus. E olha, um método simples demais. Muito, André. Muito eficaz, muito simples e muito bacana. E saboroso. Saboroso. Sabe por quê? Porque, gente, dá um sabor nós pegarmos ali as passagens, porque o Padre Jonas vai trazendo todo um roteiro de como nós vamos mergulhar na palavra de Deus, e isso traz um sabor enorme para a nossa vida. Por isso, se você não tem, você pode aproveitar e adquirir esse livro e começar a estudar, a mergulhar na palavra de Deus, que é fonte de alimento e sustento para a sua vida espiritual. Mas, André, lembrando que hoje, segunda-feira, nós temos o WhatsApp a todo vapor para a família Canção Nova, porque afinal de contas está bom demais, né? Nossa, a participação do povo. Muito legal, olha, deixa o programa muito mais alegre, muito mais participativo, e nós podemos conhecer um pouquinho mais de você, porque a gente não consegue, né? Olha, tem algo que impede que nós estejamos aí e você esteja aqui fisicamente, que é a distância, né? Mas com o WhatsApp, essa distância é diminuída e nós podemos, da mesma forma que nós chegamos até você, nós podemos ter você aqui conosco. Então, olha, 12 99135 6611. 991356611. Lembrando que estamos em Cachoeira Paulista, então prefixo aí 12, tá certo? Manda aí sua mensagem, não esquecendo o seu nome e o lugar de onde você é. E claro, você também pode participar através da nossa página, facebook.com/juntocn. Curta, compartilhe, deixe o seu comentário, onde você está acompanhando a TV Canção Nova, que chega com este programa, que é dedicado a você que faz parte dessa família, que é o Juntos Somos Mais. Seja sempre bem-vindo. A página do Juntos Somos Mais também é essa ponte direta de relacionamento com todos aqueles que acompanham este programa. Então, entre em contato conosco, será uma alegria receber a sua mensagem,
receber a sua foto, quem sabe o seu testemunho, a sua partilha, vida, e apresenta também as intenções. Mas André, hoje eu quero acolher aqui junto com você, eu acho que ela está aqui na nossa plateia, gente. É a Marilene, ela é de Passo Fundo. Está aqui a Marilene? Está aqui sim, olha que coisa linda. Ela é de Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, e ela veio, André, para celebrar o seu aniversário. Palmas para ela, boa. aqui na Canção Nova. Deus abençoe. Parabéns, Marilene. Você faz aniversário, mas a gente ganha o presente. É verdade, é isso então, mesmo. obrigada. Deus abençoe a você, a sua vida, que seja cada vez mais repleta da graça, da bênção de Deus, que você seja uma mulher cheia do Espírito Santo. É o que eu peço também a Deus, a você, para este dia. Viu, minha querida? E obrigada por dar esse presente à Canção Nova de celebrar conosco o seu aniversário. Mas, André, já que estamos em clima de celebração, a gente também... Que estão aqui na plateia, peço que aplaudam, graças a Deus, os nossos 59%. Bendito seja Deus. Lembrando que hoje é dia 25, o mês de fevereiro é um mês curtíssimo quando se fala em dias úteis, né? Vai até quinta, né? Vai até quinta-feira só. Último dia. Então, gente, é hora de arregaçar as mangas. Vou falar, não é arregaçar as mangas, não. Agora é hora de você botar aquela camiseta mais surrada assim e ir pro trabalho mesmo, entendeu? Para que nós possamos aumentar bastante. E por que não chegarmos aos nossos 100%? Eu não considero impossível, porque quem cuida dessa obra aqui é Deus. E se Deus quer, a coisa acontece. Mas Ele dá a nós a graça de podermos trabalhar, estendermos as mãos, pedimos ajuda. Então vamos lá, Cris, porque vamos conseguir, se Deus quiser. Se Deus quiser. E aqui a gente experimenta tantos milagres, né, André? Essa história regada de milagres da Canção Nova. Quanta intervenção, quanta manifestação da providência divina. E nós queremos celebrar com você, porque você faz parte desta história. E quero já aproveitar aqui, André, agradecer na nossa bancada da generosidade a todas as manifestações de amor, de carinho, de gratidão a essa obra. Agradecendo aqui, olha, André, eu estou tão feliz que a gente começou a receber várias cartinhas aqui no Juntos Somos Mais. Isso é tão bom, isso né? É bonito, né? E-mail a WhatsApp, Facebook, aí tem Instagram, e tem tantas outras realidades aí. Mas a cartinha, gente, ela traz uma alegria ao coração quando nós recebemos. E quem enviou a cartinha para nós foi a Maria Terezinha Bernini. Ela é da cidade de Tamarana, lá no Paraná. Ela diz: olá, queridos amigos da Canção Nova, gostaria de ajudar a Canção Nova, então decidi fazer uns mimos para vocês e fiz com muito amor. E a minha irmã ajudou com os bordados. Espero que vocês gostem. A irmã se chama a Salete Aparecida e mora em Arapongas, no Paraná. E quem enviou a doação foi a Maria Terezinha. E são mimos mesmo, André. Olha que coisinha mais linda esses trabalhos artesanais aqui, preparados com muito carinho. Vão direto para o nosso bazar da Divina Providência e que fazem a enorme diferença na campanha do projeto da M Almas. Um abraço carinhoso aí para Maria Terezinha e a Salete, a sua irmã, que também ajudou a fazer esses artesanatos lindos aqui. Olha, são peças muito lindas, artesanais. Olha que lindas essas bolsinhas, todas feitas com muito amor, com muito carinho, como ela pôde detalhar aqui na sua cartinha. Mas, André, nós estamos falando dessa obra e eu dizia agora há pouco que a Canção Nova é feita de histórias e que você faz parte dessa história. E tem histórias aqui, André, que mexem com o nosso coração. Esse par de alianças que chegou até nós foi doado aqui, olha, eu quero fazer questão de ler a cartinha. É a Maria Antônia Caetano de Macedo. Ela está doando este par de alianças, pois ela ficou viúva há quase 2 anos. O seu esposo, ela partilha, né? Eu e meu esposo vivemos casados há mais de 30 anos. Está aí a história que alimenta essa obra. Estou com 88 anos e o meu marido faleceu com seus 96 anos. E quero ajudar essa maravilhosa obra. Passo o dia inteiro, olha que bacana, André, tricotando e assistindo a Canção Nova. Eu achei muito bacana. E ela diz ainda: a Canção Nova é a minha companheira de
todos os dias. Se possível, eu gostaria de ouvir o meu nome. Tá aí, já agradecendo com muito carinho a dona Maria Antônia Caetano. Ela é de Mauá, no estado de São Paulo. E com muito carinho, André. Lá do meu lado lá. É do lado, André? É, pertinho? ABC Santo André? Paulista. ABC, né? ABC Paulista. Isso Santo mesmo. André, Mauá. Deixa eu ver se eu lembro tudo aqui. Não, eu lembro. São 7 São 7? Santo André, São Bernardo, São Caetano, Mauá, Ribeirão Pires, Rio Grande da Serra. Esqueci uma aqui que agora não lembro. Olha, é o são ABC, 7. a gente manda um abraço Diadema, aí, né? lembrei. Diadema, Pronto, foi verdade. Diadema faz parte também do ABC. Então, um abraço carinhoso aí. E quando a gente pega uma história como essa, André, movimenta nosso coração ainda mais para dar a vida em prol desta obra, que é construída de histórias. Aqui está, são mais de 30 anos de matrimônio. Quanta luta, quanta riqueza esse casal pôde viver, quanto amor, quanta doação de vida. E por isso nós agradecemos com muito carinho, mais uma vez aí, esta doação feita com muito carinho para a Canção Nova da dona Maria Antônia. Mas André, daqui da bancada da generosidade, a gente agora vai sair, hein? Porque São Paulo está nos esperando. São Paulo, eu amo São Paulo. Vamos lá! Vamos lá para São Direto Paulo, pra que tem São convite, Paulo. hein? É isso aí. É. Boa tarde, Cris. Boa tarde, André. E a toda a família Canção Nova que está acompanhando Juntos Somos Mais nesse momento. Nós falamos aqui de São Paulo porque tem novidades para vocês de eventos que vão acontecer aqui na capital paulista. Comigo estão duas pessoas muito ilustres, a Graça e o Padre Anderson, que já é muito conhecido de vocês que acompanham a TV Canção Nova, especialmente o programa Gente de Fé. Graça, qual é a novidade que a gente quer contar hoje para o pessoal que está assistindo a nossa programação? Então, pensando nesse povo que a gente tanto ama, né? Esse povo de São Paulo, especialmente aqui estamos aqui locados, nós vamos realizar nesse auditório fantástico, formidável, acolhedor, o primeiro congresso Canção Nova. Qual a intenção desse congresso? Aproximar as pessoas mais de Deus, fazer uma experiência nova daquilo que Deus quer realizar no coração de cada uma dessas pessoas. Então, nós estamos aqui nos programando. E é importante eu dizer, né, Andresa, que como o espaço não é tão grande, é muito importante fazer a ficha de inscrição. Você pode entrar no nosso site, saopaulo.cançãonova.com, ou pelo telefone 11 3382 9800. Você tem mais informações. Quantas vagas nós temos aqui, Graça? 452 lugares somente. Então, é pouco lugar. Nós geralmente realizamos eventos maiores, né? E como nós estamos trazendo presenças ilustres, dentre eles o Padre Anderson, mas também o Ironis Podaro, o Padre Bruno, nosso querido irmão, a Ana Lúcia, o Tiago Tomé. Então, são pessoas que têm feito evangelização fantástica, que tem alcançado muitas pessoas, e a gente acaba encontrando essa dificuldade por ser um local pequeno diante da necessidade do povo paulistano. E por isso nós criamos essa ficha de inscrição para facilitar que as pessoas venham, participem, e fazendo essa ficha de inscrição, eu preciso dizer, né, que vai ter incluso toda a parte da alimentação. Então você vem com o coração aberto, que o resto nós vamos cuidar de você aqui, da sua alimentação, mas também da sua espiritualidade. Graças, como você disse, as pessoas aqui em São Paulo que aproveitam, que desfrutam dos nossos eventos, estão acostumados a ver a Canção Nova promovendo eventos grandes. Mas o fato também de acontecer aqui nesse auditório proporciona uma experiência diferente, né, Padre? Uma experiência de aprofundamento, uma experiência de ter um contato maior uns com os outros, de partilha, né? Queria que o senhor falasse um pouquinho da espiritualidade desse evento, o tema que vai nortear as pregações, como é que vai ser? O tema, primeiramente, recebei o Espírito Santo, recebei do alto o Espírito Santo, recebei de Deus o Espírito Santo. Essa é uma necessidade para os nossos tempos. Esses dias eu estava vendo, inclusive, os grandes eventos que aconteciam na década de 80, na década de 90, que eram nos estádios aqui em São Paulo. O que aconteceu? Por que nós estamos fazendo num evento, num lugar bem menor? Justamente para que não fique somente aquela realidade da multidão. Mas nós não queremos atingir as 17 milhões de pessoas. Nós queremos atingir você que estará aqui. Não basta eu querer atingir as 17 se eu não conseguir atingir você. Então, num evento menor, mais restrito,
é justamente para que a pessoa faça uma experiência de proximidade com Deus. Através disso, de proximidade com os pregadores, como a Graça já disse, o Ironi, o Padre Bruno, o Padre Anderson, a Ana Lúcia, o Tiago, mais a proximidade com os outros irmãos da Canção Nova que estarão aqui, porque assim se faz família. E quando se faz uma verdadeira família, aí sim, sairemos dessas portas e poderemos fazer muito mais, e aí as 17 milhões de pessoas serão alcançadas. Olha, como o padre disse, ele vai ser um dos pregadores do evento. Já está preparando a sua pregação, né, padre? O que a gente pode aguardar desse momento, assim, de espiritualidade? Eu posso dizer que vão ser 2 pilares: o encontro com Jesus e a experiência do batismo no Espírito Santo. É isso que nós queremos trazer. Por isso, a força deste tema, receber do alto o Espírito Santo, para que nós possamos encontrar o batizador e, a partir dele, encontrar o Espírito Santo. Vou pedir para a Graça, então, reforçar para você o telefone, né? Porque agora tem gente de todo o Brasil nos assistindo. Com certeza, as pessoas que também não são de São Paulo ficaram com vontade de participar, né? Graça, como é que faz, então? Estou aqui na minha cidade, que não é São Paulo, e quero participar desse evento. Ou moro em São Paulo, desejo participar. Quais são as instruções? Ligar no telefone 11 3382 9800 ou sãopaulo.cançãonova.com. E é importante dizer, nós estamos num local de fácil acesso, entre o metrô Ana Rosa ou Vila Mariana, então você pode vir de metrô. Se você vem de carro, nós temos estacionamento aqui no local também, isso favorece muito. E eu digo, traga, como diz o padre, traga a Bíblia, traga seu livro para anotações, seu caderno, que com certeza, muito mais Deus vai querer fazer em cada um de vocês. Isso aí. Fica a dica, então, Congresso Canção Nova, primeiro Congresso Canção Um abraço carinhoso aos nossos irmãos da Missão Canção Nova em São Paulo, a todo vapor, levando evangelização a esse povo tão lindo que ama muito. Aí, por favor, vai lá. Flaviana, lá de Açu, no Rio Grande do Norte. Boa tarde, sou a Flaviana. Esse programa é uma bênção na minha vida e na vida da minha família. Que Deus abençoe todos vocês. Amém, Flaviana. Amém. Um beijo grande. E aí, a Verônica também chegou lá. Boa tarde a todos desta obra maravilhosa e abençoada. Sou sócia já há mais de 8 anos. Já estive aí e rezo por todos. Beijos para você também, Verônica. Obrigada. Bom, tem a Ana também. Boa tarde, Cris, André. Que Deus abençoe vocês. Não deixe de assisti-los. Sou de Maceió, no Alagoas. Um abraço para você aí, ó. Abraço já mandado. Pediu abraço, a gente manda, viu? É na hora, no ato, amo vocês, né, e sou sócia, é isso aí. O Miguel Souza, boa tarde, família Canção Nova. Ontem foi o encerramento do Cerco de Jericó na Casa de Missão da Canção Nova em São José dos Campos. Foi uma bênção total. Muralhas foram derrubadas e detonadas em nome de Jesus. Forte abraço a toda a família Canção Nova. Obrigada, Miguel. E a Priscila D. Priscila D. Oi, eu sou a Priscila, sou da Bahia, do município de Cândido Sales. Tenho 14 anos. Conhece, Cris? É perto de Vitória da Conquista, Cândido Sales. Para Cris... quem vai de Vitória da Conquista e vem para cá, é a primeira cidade depois de Vitória da Conquista. Eu já não lembro mais, não lembro mais desses detalhes aí. Um abraço carinhoso. Então tá aí, ó, com 14 anos nos acompanhando, estamos ansiosos porque vamos pela primeira vez passar o carnaval na Canção Nova. Ô Priscila, então quando vier aqui, procura a gente, porque nós vamos estar nos Juntos Somos Mais, vou estar na animação do acampamento também. Procura a gente para dar um abraço, tá bom? Vamos pular, sair do chão, porque o carnaval é aqui na Canção Nova, viu? Vem rezar junto conosco. Mas vamos de música, André? Vamos lá. Vem cantar, vem celebrar, exaltar a presença de Deus. Ele está aqui. Vem cantar, vem celebrar, exaltar a presença de Deus. Ele está aqui. Este é o dia que o Senhor fez para nós, alegremos-nos e nele exultemos. Este é o dia que o Senhor fez para nós, dia de louvor e júbilo. Receba a bênção de Deus. Receba a bênção de Deus.
receba a bênção de Deus. Receba a bênção de Deus. Olha, André, quero partilhar com você que um dos privilégios de trabalhar na Rádio Canção Nova é que eu fico curtindo a música dos irmãos, então eu aprendo todas. Trabalhei também na parte musical e é tão bacana escutar a musicalidade da Canção Nova. Parabéns, André. Obrigado, linda canção. Você pode aproveitar, inclusive, também adquirir o CD do André Florencio nessa reta final da campanha do projeto Dê-me Almas. Isso mesmo, aproveita essa e tantas outras canções você pode aproveitar e adquirir, mas uma outra forma também, Cris, muito bacana que você pode estar seguindo a gente, ouvindo as canções, é pelos meios digitais. Então, Deezer, Spotify, a Apple, que é o iTunes, que é o Google Music e tantos outros aí, tá certo? Você tem na palma da sua mão aí, acessa lá, vai lá, procura André Florencio, dá um likezinho ali, e isso também ajuda no projeto da M Almas, viu? Você não sabia disso? Fique sabendo. Tanto no Deezer como no Spotify, que são os mais comuns assim, né? Vai lá, procura André Florencio, dá um likezinho lá, ouve as músicas, porque você, além de ser evangelizado, você também ajuda a Canção Nova. Tá aí uma novidade pra você, viu? Também fiquei aqui surpresa. É porque uma forma concreta de ajudar, André. Cada like, cada vez que você ouve, isso reverte para os autores, né, para o dono das canções, um valor. Então, cada vez que você escuta, cada vez que você curte, vai revertendo centavinhos, pouquinho, que vai chegando aqui, mas é de moedinha em moedinha que o milagre acontece, viu? Então é isso aí que acontece. E entra dessa direto, forma. viu, gente? Pro Dai-me Almas da Canção Nova. Mas agora vamos partilhar com a Maria do Socorro, ela que já chegou aqui, inclusive, com uma linda camiseta da Canção Nova. Bem-vinda, minha querida. Pode ficar aqui no meio, por favor, porque André, o Juntos Somos Mais, neste ano também quer celebrar, junto com a TV Canção Nova, os 30 anos de evangelização, esta evangelização que está chegando na vida, no coração das pessoas. E a Maria do Socorro veio de onde, hein, Maria do Socorro? Manaus. Manaus, Bem terra longe, linda. Mas você está morando em Cachoeira Paulista? Com a graça de Deus. Já há quanto tempo? Vai fazer 1 ano em março. E como foi que você conheceu a Canção Nova lá em Manaus? Lá em Manaus, né? Você vê? Então, me falaram do canal, né? E eu fui experimentar a programação, fiquei encantada. Um canal que evangeliza 24 horas, sem propaganda comercial. Então, a minha gratidão foi tão, assim, de imediato, comecei logo a ser sócia pelo boleto. Hoje eu sou sócia pelo débito automático, porque a Canção Nova me evangelizou, me catequizou por meio do programa do professor Felipe Aquino, me despertou até a vocação para ser catequista, que eu sou catequista hoje, graças aos programas do professor Felipe Aquino, né? Me fez sentir aquele amor pela igreja e para servir a Deus. E o que você pode falar assim, dentro da sua casa, no seu lar, além dessa questão de catequese, mas uma vez que a Canção Nova também leva toda uma espiritualidade, como você experimenta isso através da TV Canção Nova no seu dia a dia? Então, começou pelos acampamentos que eu assistia, né? E depois eu disse, não, eu tenho que estar lá, no local. E comecei a vir para os acampamentos, principalmente de cura interior, cura e libertação, né? Meus irmãos também, minha irmã Meire, que gosta muito também daqui, meus sobrinhos. Então, a gente veio para os acampamentos e, aos poucos, né, a gente vai, sabe, se alimentando cada vez mais do que a Canção Nova oferece de bom para a gente, né? Olha, esse acampamento de músicos, por exemplo, ontem o padre Demétrio, meu Deus, eu nem vinha, porque eu disse, não tem nada a ver comigo, acampamento para músico, né? Uma amiga me convidou, eu disse, eu acho que não vou, mas ontem eu vim. Meu Deus, como foi profundo o que ele falou. É para todo cristão que ele falou, não foi só para quem tem um ministério, né? Então, a Canção Nova é isso que surpreende a gente. E a gente pisar aqui, aquilo que eu vejo que está escrito, até lá no centro de evangelização, né? Os olhos do Senhor e os ouvidos do Senhor estão atentos para as orações que são feitas aqui nesse território, né? Eu gosto de fazer as minhas orações aqui, porque é um território santo realmente, né? Amém. Maria, e como que você vê essa TV que chega agora aí, neste ano, aos seus 30 anos de evangelização, uma TV que é mantida pelo povo, pela oferta generosa das pessoas, por iniciativas como essa que a gente sempre tem a oportunidade de mostrar aqui na nossa bancada, a moedinha do povo, os artesanatos. O que é para você essa televisão que te alcançou lá em Manaus ser mantida desta forma? É muita gratidão e a gente vê que é a mão de Deus realmente, né? Porque quando a gente vê tudo isso aqui,
como tudo isso, e onde chega, né? Onde a Canção Nova chega, chegou até lá, Manaus, e chega em outros lugares fora do Brasil e tudo, graças a quem? A quem contribui, como eu e muitos outros. Então, eu fico preocupada, por exemplo, esse mês, 59%. E digo, meu Deus do céu, a gente precisa chegar aos 100%. Então, o que eu posso, eu faço além, né? E divulgo para as pessoas também. Na minha família, vamos lá, gente, vamos fazer um depósito a mais, uma transferência, algo, porque é uma obra de Deus. E nós precisamos dessa obra. E nós, como você disse, né, é uma obra de Deus, a gente precisa dela. Mas tem muita gente que ainda assiste a Canção Nova, que já, como a senhora, lá de Manaus viu, mas ainda não ajuda a Canção Nova. Ainda não, talvez porque ainda não compreendeu todo esse movimento que acontece aqui dentro, de não termos patrocinadores, de você passar durante a programação da Canção Nova toda e não ver entrando um merchan daquela marca ou daquela outra marca, porque de fato é assim que a Canção Nova vive. O que a senhora diria para essas pessoas que agora nos assistem e ainda estão ali na beira de ser sócio, sabe? Só está faltando ali o empurrãozinho. O incentivo. O incentivo. O que a senhora falaria? Eu falo, por favor, contribuam com a obra, porque é de Deus, é vontade de Deus. Quando a gente sabe que é vontade de Deus, a gente fica mais dócil, né, a obedecer e a fazer. Então, quantas pessoas podem ser alcançadas com essa obra? Quantas pessoas curadas, evangelizadas? E como vocês falaram agora, hoje a minha meta é buscar as coisas do alto, conforme o Padre Léo falava, né? Então é todo um caminhar. A gente começa com a Canção Nova lá à distância, por um controle remoto, mas a gente vai se alimentando da espiritualidade, né? O Espírito Santo vai nos tocando, vai nos conduzindo. Então é uma verdadeira história de amor. A gente começa conhecendo o amor de Deus, vai se curando, vai buscando servir a igreja de Deus, né? E a gente fica cada vez mais próxima e pede que as pessoas ajudem, né? A igreja, Canção Nova é a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando a gente pensa assim, a gente contribui. Né? Então eu peço que as pessoas que ainda não são sócias colaborem com essa obra, porque é de Deus, é vontade de Deus. Nossa, que apelo, hein, André? Que apelo bacana, viu? Muito que obrigado. Apelo bacana, Maria. É a verdade, é do coração, Olha... porque eu experimentei e experimento, né? Sim. Experimento no dia a dia, né? Ô Maria, dentro desse contexto que você traz para nós, tão belo, né? São palavras sinceras, verdadeiras, que saem do coração de quem faz a sua experiência com Deus por meio desse carisma, por meio dessa evangelização. É importante ressaltar que um dia você foi alcançada por Deus, que hoje são chamadas por Ele a morar aqui em Cachoeira Paulista, pertinho da Canção Nova. Isso, de fato, é uma experiência muito pessoal. Deus convida alguns a fazerem esta experiência e você, com muita prontidão e docilidade, deixou Manaus, aquela terra que também é muito linda, para estar aqui nessa terra também onde emana leite e mel, jorra leite e mel, que é onde está a Canção Nova. Uma bênção, né? Agradeço a Deus realmente por essa chance, né? Essa oportunidade. Amém. Amém. Obrigada. Bonito com a graça assumir. de Deus. É bonito você que é sócio assumir isso. Você que é sócio Canção Nova, você que ajuda, assuma que você é um evangelizador junto com a Canção Nova para todo mundo, porque de fato você também é este braço, é esta perna, é esta mão que vai ajudando a evangelização chegar a tantas pessoas. Mas falando com sócio e falando de sócio, ô Cris, que tá chegando? Bateu aquele cheirinho de café aqui no estúdio, você não sentiu, André? Ah, mas olha... Toda segunda-feira, você tá com vontade de tomar um cafezinho? Então vamos tomar um café com sócio agora? Vamos lá? O quadro Café com Sócio hoje, direto da cidade de Cachoeira Paulista, numa casa que nos acolhe, mas que, na verdade, esta família não são de Cachoeira Paulista. A casa que nos acolhe hoje, inclusive, aqui tem 2 sócios que descansam 9. Eu já quero agradecer a Gisele e o Márcio pela acolhida. Obrigada. Já vamos começar partilhando para quem está em casa, Gisele, começando de você. Como que começou essa história com a Canção Nova? Como vocês a conheceram? Tenho uma amiga que amo muito, que está lá em Penha, Santa Catarina, a Cecília, onde ela é porta a porta e falava muito da Canção Nova, dos produtos e muito da santidade do Monsenhor Jonas. Aí aconteceu toda uma longa história, até que eu ganhei uma passagem para vir, porque o meu sonho era conhecer a Aparecida do Norte. Só que eles vinham Natal, Canção Nova, passar a Semana Santa e depois ia em Aparecida. Disse, tá bom, então eu vou junto, mas eu vou conhecer a Aparecida do Norte. Então, eu vivi essa Semana Santa
com eles aqui. Não conhecia nada e nem ninguém. Aonde um ia, eu ia também. Ia atrás de todo mundo. Mas o que mais me tocou foi o silêncio. Viver realmente a paixão e a morte e a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo naquela Semana Santa. E quando chegou a missa da ressurreição, o padre José Augusto dizia assim: Cristo ressuscitou, o sepulcro está vazio, Jesus ressuscitou. E nessa hora eu tive a experiência mais linda da minha vida. Mais do que o nascimento, você é mãe, Cris, e sabe que o dia do nascimento dos nossos filhos não tem comparação. Mas eu te digo que mais do que o dia do nascimento dos meus 3 filhos foi o dia que eu pisei na Canção Nova pela primeira vez e tive a experiência com Jesus misericordioso no centro de evangelização. Amém. Voltei para casa e daí eu só queria assistir a Canção Nova. E a minha filha Maria Eduarda, que hoje está com 17 anos, na época era menorzinha, ela dizia: mãe, não deixa a gente assistir mais desenho, mais nada, só quer ver essa Canção Nova. Eu digo: o dia que vocês conhecer, vocês vão entender. E assim foi indo, até que a gente começou a passar a vir nos acampamentos da Canção Nova com a família. E eles tiveram a oportunidade de conhecer também. Eu pergunto agora para o pai, você percebe, Márcio, essa ajuda da Canção Nova na educação dos filhos? Sim. Sim. Em tudo. Em termos de missa, né? Em tudo, em tudo. Na escola, no Instituto da Canção Nova. E eu quero primeiramente ler essa cartinha do Emanuel. O Emanuel, que foi o primeiro sócio Kids Canção Nova. E interessante que eu trouxe aqui até a revista que o Emanuel recebeu aqui na Canção Nova, que é a revista Kids Canção Nova. Olha como ela era, hein? Para quem está acompanhando aí o Juntos Somos Mais, quero mostrar também para você essa revista que é preparada com muito carinho para os sócios Kids Canção Nova. E a cartinha do Emanuel, eu vou trazer aqui as palavras dele para você entender também o motivo de estarmos aqui. Eu começo agradecendo toda a Canção Nova, principalmente nosso pai, Monsenhor Jonas Abib, e a acolhida da Canção Nova. Foi por causa da acolhida que ficamos sócios Kids. Foi quando fomos em uma excursão de Santa Catarina para a Canção Nova. E ela, a revista Canção Nova aqui, eu acho que a idade do Emanuel? 11 anos. 11 anos. Ou seja, uma criança que compreendeu o sentido da Canção Nova, compreendeu a missão da revista Canção Nova Kids, que chega mensalmente na casa das crianças, porque ele fecha aqui dizendo sobre a revista. Eu acho que todas as crianças deveriam ter essa revista em casa, pois ela traz aprendizado para sermos cada vez mais santos. Gisele, como mãe, o que eu ouvi isso do seu filho? É uma gratidão a Deus, porque meu desejo sempre foi de ser mãe e mãe de filhos que evangelizassem e que fossem evangelizados. Se ele diz essas palavras que vai evangelizar muitas famílias e muitas crianças, é porque a Canção Nova evangelizou primeiro. E como pai, olhando para essa realidade, você pode dizer, né, Márcio, essa sementinha aí do carisma Canção Nova, portanto, está fecundando a presença de Deus no coração dos seus filhos, como também vocação, né? Sim, verdade. E além de tudo, né, foi ele que quis fazer, né? A gente não falou para ele, faz a cartinha, né? Então, isso que dá mais alegria para a gente ainda, né? Que teve, né, essa vontade de fazer a cartinha. Gisele, como que você vê essa importância dessa conscientização, uma vez que nós estamos aqui em família, né? Dessa conscientização das famílias para ajudar uma obra como a Canção Nova? Então, no mundo que a gente vive, nós pais sozinhos nós não damos conta. Nós precisamos da ajuda da escola, ajuda da comunidade, e nós temos, né? Então, eu vejo que ajudar, a gente pensa que a gente está ajudando essa obra de Deus, e está realmente, mas ela nos ajuda muito mais, como suporte para a nossa família. Você está emocionada, né? É visível, né? Perceber a sua emoção, as palavras são carregadas de emoção.
aqui nos estúdios, dando continuidade ao programa Juntos Somos Mais. Quero aproveitar e mandar um abraço para esse casal, a Gisele, seu esposo, seus filhos. Agradecer de coração por esse testemunho tão lindo, né? Uma criança que aos 11 anos de idade se sente profundamente evangelizada pela Canção Nova, desde o primeiro momento em que ele teve a oportunidade de vir e receber do nosso Clube da Evangelização uma revista Kids Canção Nova. Foi o primeiro passo, o primeiro impulso para ele se tornar um sócio Kids Canção Nova e colocar que a revista o ajuda nessa caminhada para a santidade. É lindo isso, né, gente? Uma criança testemunhar a força desse material rico, riquíssimo, que chega na casa dos sócios Kids Canção Nova, que é a nossa revista Kids. Você também pode fazer parte dessa família, cadastrando seus pequenos ao nosso Clube da Evangelização, através do kids.cançãonova.com, para também tornar-se um sócio Kids da Canção Nova. Mas, André, lembrando que nós temos aqui 2 recados importantes também para passar para a família Canção Nova. O primeiro é dos evangelizadores porta a porta, né? É o seguinte, evangelizador porta a porta tem um festival de oferta. Você ganha 30%, 45% e 50% de desconto na seleção de produtos, tá certo? Então é a oportunidade de você dar um up aí nos seus pedidos, tá certo? Então fica atento. Agora, quer mais informações? Entra no portaporta.cançãonova.com ou ligue para 12 31 86 26 00. E também a Cris vai falar agora de formas bem práticas e diretas para que você possa ajudar a Canção Nova. Inclusive, André, são formas em que o sócio e o não sócio também pode nos ajudar nessa reta final da campanha do projeto da M-Almas, que é a transferência e depósito bancário. Você pode fazer uma transferência, também um depósito bancário. Lembrando, André, para quem é sócio da Canção Nova, caso você nesse mês, por um motivo ou outro, não tenha recebido o seu boleto bancário, quem fez a opção de ajudar pelo boleto, e vai optar por fazer uma transferência ou depósito, você precisa somente enviar o comprovante da sua doação para nós, tá bom? Mas para quem não é sócio Canção Nova, André, mas que ama essa obra, que quer entrar de cheio nessa reta final conosco, Canção Nova, começar Clube André, é reta finalíssima, porque nós temos até quinta-feira. Sexta-feira já é um novo mês, né? Então, gente, vamos lá, não vamos esperar, não. Vamos fazer aquilo que a gente pode fazer agora, tá certo? Então, você que está aí, já acessa os canais, já pega o seu boleto, dá aquela corridinha, aquela fugidinha ali na lotérica, ajuda a Canção Nova, viu? Vamos juntos. André, e a gente quer lembrar, você pode ter acesso novamente a esse programa Juntos Somos Mais através do nosso youtube.com/play Canção Nova. Você pode, inclusive, acompanhar novamente o programa Juntos Somos Mais, não somente ele, como tantos programas da TV Canção Nova. É só você acessar o Play Canção Nova e você vai poder se abastecer ainda mais de todo um conteúdo que é preparado com carinho para você. Vamos embora, companheiro? Vamos lá, é isso aí, gente. Olha, amanhã, direto de Belo Horizonte com Laercinho, quarta-feira estaremos de volta aqui, gente. Valeu, viu? Obrigado pela sua presença. A glória de Deus está aqui. A glória de Deus está aqui. Eu reconheço a sua bondade, o seu poder aqui. A glória de Deus está aqui. A glória de Deus está aqui. Eu reconheço a sua bondade, o seu poder aqui. A seguir, oração ao Pai das Misericórdias. Evangelizador porta a porta. Sua fidelidade é importante. Para continuar recebendo os catálogos porta a porta, faça seu pedido pelo menos uma vez por edição. Continue levando a palavra de Deus através dos produtos. E ajudando a manter o sistema Canção Nova de Comunicação e as obras sociais.
Você ainda não é um evangelizador porta a porta? Cadastre-se no site ou pelo telefone. Por muito tempo fomos rotulados como tristes, sem graça, quadrados. Mas a verdade é que nós não nos acostumamos com os prazeres desse mundo. Pra gente, curtir a vida é muito mais que encher a cara. Ser feliz é muito mais do que passar o rodo na balada. E a nossa alegria não termina na quarta-feira de cinzas. Chega, né? Vem passar um carnaval diferente aqui na Canção Nova. Eu garanto que a sua vida nunca mais será a mesma. O programa Para Ser Feliz está com novidades a partir de fevereiro. Neste novo cenário, eu quero encontrar você todas as terças-feiras às 20 horas ao vivo e agora 100% digital. Programa Para Ser Feliz, todas as terças ao vivo às 20 horas. Espero por você. Programa livre para todos os públicos. Santuário do Pai das Misericórdias, Canção Nova, Cachoeira Paulista, São Paulo, Brasil. Que bom, meu querido irmão, minha querida irmã, filho e filha do Pai das Misericórdias. Nós estamos aqui no santuário para rezar, para falar com o Pai. E o Pai que é rico, que é cheio de misericórdia. Já quero mandar um abraço para todos que nos acompanham sempre o nosso programa, né? A Suzana e a Isabel que estiveram aqui esses dias, um abraço para elas. Enfim, para você que está aqui no Brasil, para você que nos acompanha fora do Brasil também, que o Pai das Misericórdias abençoe muito você e que seja esse momento mesmo de nós alimentarmos a nossa comunhão com Deus através desses minutos que nós teremos aqui. Uma provocação para a gente viver depois, durante o dia, essa intimidade também com o Pai das Misericórdias. É o Salmo 84, versículo 13. Salmo 84, versículo 13. Senhor dos exércitos, feliz o homem que em ti confia. É o salmista que dirige a sua oração a Deus e que trata a Deus como aquele que realmente é forte, é o Senhor dos exércitos. Qual o exército? Bom, é o exército, né, que nós vemos por aí, que são mais conhecidas. Não é esse tipo de guerra que nosso Senhor, que o nosso Deus, ele vence. É uma batalha muito mais profunda, é a batalha espiritual. Ele é o Senhor dos exércitos. E nós somos chamados a fazer parte do exército do Senhor. Como é que eu posso fazer parte do exército do Senhor? Como é que você pode fazer parte do exército do Senhor? Bom, através da graça do batismo, nós nos tornamos filhos de Deus. Nós nos tornamos filhos do nosso Pai. Então, pelo batismo, eu me torno filho de Deus. Busque comemorar o dia. Mas se porventura você não é batizado, busque o batismo então, para se tornar este filho de Deus. Busque conhecer a fé, para que você se torne este filho de Deus e passe a fazer parte então deste exército. Como eu acredito que a maioria que estão acompanhando agora, né, já são batizados, então retomar essa filiação, retomar
essa pertença a este exército do Senhor. De que forma? Vivendo então o batismo. Como é que eu vivo o batismo, seu padre? Bom, viver a fé em nosso Senhor, a fé da igreja, praticar os mandamentos do Senhor, fazer as suas orações ao Senhor, é uma maneira de você fazer parte do exército do Senhor. Ah, mas eu ando meio frio, eu ando meio afastado de Deus, da igreja. Então eu quero dizer para você, bem-vindo, volte a participar, venha fazer parte desse belíssimo exército que não quer vencer para destruir o outro, não, mas que quer conquistar o outro para Deus. A nossa maneira de lutar é diferente. A gente não luta para destruir, a não ser o inimigo, é claro. O inimigo nós queremos destruir, nós queremos extinguir da nossa vida e da vida do outro. Mas nós queremos principalmente conquistar o coração desse e daquele irmão que ainda não faz parte do exército do Senhor, do exército de nosso Senhor Jesus Cristo. E depois aqui o Salmo ainda vai continuar. Feliz aquele que encontra, feliz o homem que confia em ti. Aquele que faz parte do exército do Senhor, aquele que vive o batismo, que vive a palavra de Deus, que combate contra o mal e procura conquistar mais pessoas para o Senhor, para o Pai do céu, é também feliz. Por que é feliz? Porque confia em Deus. Claro que algumas coisas nos dão felicidade aqui, eu não duvido disso. A felicidade quando vem no time de futebol que você torce, né? Que ele ganhou, o time ganhou, foi campeão, né? Você fica feliz. O time de vôlei é um filho que nasce, é um filho que passa na faculdade, ou um emprego que você conquista, você se sente alegre porque conquistou algo ou porque recebeu algum presente. Nós, como cristãos, além de nos alegrarmos com essas coisas, podemos nos alegrar com essas coisas, mas principalmente nós nos alegramos porque fazemos parte do exército do Senhor e porque confiamos no Senhor. Confiamos no nosso Deus que é Pai. E Ele não nos desampara. Ele não nos desampara. Por isso, nesta hora, neste momento, meu irmão, minha irmã, dirija uma oração fervorosa a Deus, ao Pai, com essa confiança. Sim, ó Pai, eu faço parte do Teu exército. Ou se você ainda não faz, faça sua oração também nesse sentido. Pai, eu quero fazer parte do Teu exército. Pai, eu estou afastado deste eu sou filho de Deus, que eu pertenço, né? Pródigo ou do Pai misericórdia, você retorna para os braços do Pai. Deste exército do Senhor, que você não combate para destruir. Atenção, hein? Vamos guardar isso? Nós não combatemos para destruir. Nós combatemos para conquistar mais e mais filhos para Deus. Combatemos contra o inimigo. Queremos eliminar o inimigo, o pecado da nossa vida. Mas queremos conquistar mais almas para nosso Senhor. Que o Senhor possa me usar como instrumento, que o Senhor possa usar você como instrumento nas mãos dEle, para que mais pessoas se tornem filhos e filhas deste Pai que ama tanto, ou que retomem esta filiação. Obrigado, Pai das Misericórdias, porque tantos filhos e filhas voltam agora, e muitos agora se decidem também pelo batismo e querem se tornar filhos e filhas do Senhor. Façamos essa oração ao Pai das Misericórdias e eu apresento cada intenção que já é apresentada nesta hora. Peço que o Pai das Misericórdias abençoe mesmo cada um desses pedidos, abençoe os nossos impossíveis. Pai das Misericórdias e Deus de toda consolação, ouvi a súplica confiante que vos apresentamos neste momento. Acolhei este povo que vem cheio de fé e esperança ao vosso santuário. Consolai os aflitos,
Socorrei os necessitados. Enxugai as lágrimas aqui derramadas. Amparai os fracos e recebei em vossos braços paternos este filho pródigo que volta para vós. Dai-nos a graça de sermos instrumentos da vossa misericórdia na vida dos nossos irmãos, para que assim o vosso nome seja amado em nossa família e em nossa nação. Tudo isso vos pedimos por vosso Filho Jesus Cristo, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação, ouvi-nos. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ai, ai, eu amo perfume de rosas. Toda menina gosta de flores, né? Até a mãezinha do céu. Ela é a mãe de Jesus e minha também. Por isso eu sempre trago uma rosa pra ela. O Jonas me disse que a palavra rosário significa um montão de rosas. Então, cada Ave Maria do Rosário é uma rosa que a gente oferece à Nossa Senhora. Quando a gente reza o terço, nós oferecemos 53 rosas para a mãezinha do céu. E o rosário completo são 203 rosas. Já pensou? É muita rosa. E o que ela faz com tanta rosa? Ela transforma essas rosas em graças. Para nós e para todo mundo que a gente reza. Legal, né? Então o que você tá esperando? Pega logo seu tercinho aí e começa a rezar. As Ave Marias são as rosas mais bonitas que a gente pode oferecer para Nossa Senhora. Eu, Padre Adriano Zandoná, quero convidar você, isso mesmo, você, para um roteiro especial que percorrerá Itália e Terra Santa. Na Itália conheceremos Roma e Assis e trilharemos juntos os passos de Jesus na Terra Santa pela Judéia e Galileia. Saída 14 de abril, obra de Maria. Mais que viagens, encontros com Deus. Venha viver a espiritualidade da Canção Nova. Nós temos hoje, graças a Deus, o Condomínio da Fé. More a apenas 150 metros da sede da Canção Nova. Aproveite os retiros, palestras e eventos com o máximo de conforto possível. Localizado no centro do trecho São Paulo, Rio e Minas, o Condomínio da Fé traz toda a paz que você precisa em um único lugar. Venha. Venha você também para o Condomínio da Fé. Visite o decorado. Descubra o quanto a alimentação influencia em sua saúde com o lançamento Estresse, Ansiedade e Depressão. Como prevenir e tratar através da nutrição, da doutora Gisela Savioli. Neste livro, a autora nos mostra como evitar as consideradas doenças do século e obter qualidade de vida por meio de hábitos saudáveis. Adquira pelos canais de venda. Produto disponível nas lojas Canção Nova e nas melhores livrarias de sua cidade. Ser um sócio evangelizador é contribuir para que a missão de levar a palavra de Deus aconteça. E doando mensalmente, você ajuda na transformação, no desenvolvimento e na evangelização de milhares de pessoas através da Canção Nova. Acesse clube.cançãonova.com ou ligue 12 3186 2600. Clube da Evangelização. Sua fé transformando vidas. Família Canção Nova. Boa tarde você que agora assiste a TV Canção Nova. Nós estamos neste ano de celebração, celebrando também os 30 anos de evangelização através da TV. E você faz parte dessa história. Estamos em ação de graças. E agora é o momento de nós nos voltarmos inteiramente a Jesus misericordioso.
Essa é a hora da misericórdia. Eu acolho você que nos assiste agora aí da sua casa, você que nos assiste do trabalho, muita gente que nesse momento para rezar ou continua trabalhando, mas o seu coração está em oração e isso é muito bom, muito importante. Quero acolher você que agora também nos assiste aí num hospital, talvez até mesmo num presídio. E você que vai acompanhar a reprise desse programa na madrugada ou em algum outro momento. A misericórdia do Senhor é para você, meu irmão, minha irmã. E quero acolher cada um que está aqui também no Santuário do Pai das Misericórdias. Quero acolher você que veio de perto e de longe. Boa tarde! Todos já estão aqui se preparando para rezar o texto da misericórdia, cada um com a sua intenção, mas nós vamos rezar também pelas suas intenções. Então não perca tempo, mande já o seu pedido de oração pelo e-mail, textodamisericórdia@cançãonova.com. E se você tiver testemunho, mande também. É muito importante a gente poder partilhar aqui o seu testemunho, tá bom? textodamisericórdia@cançãonova.com. E quero acolher meu companheiro de missão nesse tempo, Padre Gevanildo. Seja bem-vindo, boa tarde. Obrigado, Patrícia. É muito bom, sempre muito bom estarmos reunidos nessa hora da misericórdia, onde nós derramamos as nossas misérias no coração de Jesus. Misericórdia é o encontro da humanidade com a divindade, com a miséria do homem e com a riqueza, com a misericórdia, com o coração de Deus. Por isso, você neste momento é muito bem-vindo a rezar junto conosco, a estar junto conosco. Você que nos acompanha neste momento, que vai nos acompanhar numa gravação pela madrugada. É momento de nós mergulharmos os nossos pecados diante do coração de Deus, porque aí nasce a misericórdia. Deus que se inclina sobre nós para nos levantar dos nossos pecados. E por isso Deus quis. Jesus diz, eu desejei a festa da misericórdia. É isso que Jesus diz no Diário de Santa Faustina. Eu desejo a festa da misericórdia. Porque a festa da misericórdia atrai para junto dele, de Jesus misericordioso. No Brasil, muitos lugares, graças a Deus, já estão se preparando para realizar. Aliás, o sonho do coração de Deus é que cada igreja tenha a sua festa da misericórdia. E nós aqui na Canção Nova, todos os anos, preparamos a festa da misericórdia com muito carinho, então se programe, venha para cá com a sua família, convide aí seus vizinhos, todo mundo. De 26 a 28 de abril, nós vamos viver aqui na Canção Nova em Cachoeira Paulista a festa da misericórdia. Enquanto há tempo, recorram à minha misericórdia. E você também que ama essa devoção, né, que vive a devoção à misericórdia, que você possa se programar. Se você ainda não tem a novena da misericórdia, adquira através, não é, do site loja.cançãonova.com, porque a novena ela deve ser feita como Jesus ensinou a Santa Faustina, né? Antes da festa da misericórdia. Então, de 19 a 27 de abril, a gente também vai viver a misericórdia, essa novena da misericórdia aqui nessa hora especial. Mas você é bom que tenha aí em mãos a novena da misericórdia. Você que está aqui já adquira a sua e leva para casa, para a gente poder fazer junto, né? De 19 a 27 de abril, então, a novena da misericórdia. Você pode ligar agora também e adquirir. 0 operadora 12 31 86 2600. 12 31 86 2600. Quero convidar você também a nos seguir no Facebook, Texto da Misericórdia CN. Lá você pode deixar suas intenções. O padre mesmo vai daqui a pouquinho trazer aqui alguns pedidos que foram enviados para nós através do nosso Face, Texto da Misericórdia CN. E você pode também nos seguir no Instagram, TV Canção Nova, tá bom? Quero colocar aqui, olha, as intenções de cada um dos nossos colaboradores que estão hoje conosco. O João Henrique, o Luiz Henrique, o Alexandre Brum, o Elias Júnior, a Rosana, o Valdir Fagundes, o Augusto, o João Marcos, o Caleu, a Rafaela Aragão, a Renata e o Guilherme. Cada um aqui, olha, já está sendo colocado na gota da misericórdia. E hoje o padre também traz muitas intenções, né, padre? Graças a Deus. São muitas intenções pelas quais nós rezamos, né? A oportunidade que nós temos de nos aproximar de Deus é quando nós temos intenções, né? Então, quero rezar aqui em ação de graças pelo Antônio e o Raimundo. Eles estão aqui, estão completando 46 anos de casamento. Vamos eles aplaudir. São de Brasília. Parabéns, 46 Parabéns. anos, né, gente? É uma grande graça nos dias de hoje. Deus abençoe vocês, viu?
Que Deus conserve o amor de vocês. Está aqui na Gota da Misericórdia. Também quero rezar por Célia. Ela diz: eu sou da cidade de Cambuí, Minas Gerais. Assisto todos os dias o Terço da Misericórdia e segundas-feiras a missa da família. Hoje venho comemorar o meu aniversário. Ela diz: estamos em 5 pessoas. Cadê a Célia? Célia? A Célia. Tá ali. Parabéns, minha querida. Deus abençoe. Parabéns, feliz aniversário. Célia. E também ela já está aqui agradecendo, comemorando o aniversário do seu esposo, Ademar, que será no dia 8 de março. Ela diz: Jesus, eu confio em vós. A intenção de vocês aqui na Gota da Misericórdia e também. Padre, já que o senhor falou de casamento, tem também o casal Valdomiro e a Maria Conceição. Levanta bem o braço aí, olha, eles estão superando 56 anos de casado, gente. Quase 60. Parabéns. Deus abençoe que chegue lá, né, Padre? Chega, com certeza. Eles são de São Paulo. Obrigada por estarem aqui. Também rezamos aqui pelo aniversário de Marilza Aparecida, colocando aqui também na Gota da Misericórdia, pela cura de Leon, de 6 anos, está com leucemia, ele é de Belém do Pará, colocando aqui também o Leon, e com ele nós colocamos todas as crianças que hoje estão enfrentando uma enfermidade, estão internadas, estão passando por dificuldades na sua saúde. Nós colocamos diante do coração de Jesus também essas intenções. Você que tem rezado pelo seu filho, sobrinho, afilhado, apresentado junto com a intenção aqui do Leon. Tem mais uma aniversariante aqui, a Maria Aparecida de Cachoeira Paulista. Levanta o braço aí, querida. Bem-vinda, parabéns para você. Deus abençoe. Queremos rezar aqui. Peço cura espiritual e física para Elisa Rosane, José Perpétuo, Sebastião Leôncio, sobrinhos. Estamos colocando aqui também essa intenção diante da Gota da Misericórdia. Pai das misericórdias, peço-vos a graça da cura e libertação dos meus filhos, Tiago Góes e Mateus Góes, e do meu sobrinho Jean Carlos. Está aqui, Deus conhece também o seu coração, você que está pedindo, está aqui na Gota da Misericórdia. As amigas Ana Regina, Juscelia e Sandra vieram de Belfort Roxo, no Rio de Janeiro, para rezar juntas, estão aqui no santuário. Vamos colocando aqui também a sua intenção. Peço saúde de minha mãe Terezinha. Estamos juntos rezando aqui ao vivo. Também está aqui, graças a Deus, né, Patrícia? Sempre tem peregrinos que rezam junto conosco aqui no santuário. Graças a Deus. E olha, Padre, a gente se une a Dani Miranda, nossa irmã de comunidade, porque ontem faleceu uma prima e ao mesmo tempo a filhada dela, não é? A Isabela Maria Silva, lá de Conselheiro Lafayette. Nós rezamos pela alma da Isabela e que Deus console o coração de toda a família nesse momento de grande dor. Rezando por essa família, né? A família da Dani. Nós rezamos por todas as famílias que hoje sofrem com a perda entre aspas, né, Padre, de um ente querido. A gente tem a certeza do céu, a esperança, né, do céu, mas como é doloroso a gente saber que alguém que a gente tanto ama não vai estar tão perto mais da gente. Então que Deus seja o consolo e o conforto para vocês. Nós queremos também, hoje que é segunda-feira, essa tarde também nós teremos, depois do Terço da Misericórdia, a missa pelas famílias. No nosso Facebook, algumas pessoas deixaram o nome das suas famílias para que nós rezássemos. Quero rezar aqui pelas famílias Mendes e Ferreira, que Deus livre do mal. Tá Lourenço Reis, pela família da Renata Oliveira, que é a família Leci Martins, pede oração pela família Ribeiro, a família Ramos, a família Martins e por todas as famílias do mundo inteiro. A Schutz, pela família Vargas Schutz, Cardoso, Stumpf e Rocha da Rosa. Também a Sueli Santana Félix pede oração pela família Santana Félix Oliveira, a família Ribeiro, Santana Martins, Lacerda e por todas as famílias do mundo inteiro. Então, junto a essas intenções, estão todas as intenções do nosso Facebook. Pessoas que deixaram o nome das suas famílias estão aqui na Gota da Misericórdia. Quem está aqui tem a graça de daqui a pouquinho, não é, poder participar, consagrar toda a sua família também à misericórdia divina e na Santa Missa. E quero rezar especialmente para Leila Azevedo. Ergue o braço aí, querida Leila. Ela que é de Porto de Campos, Rio de Janeiro. Ela está pedindo oração porque ela
vai fazer uma cirurgia, não é? Ela está com câncer, mas está aqui pedindo essa graça ao Senhor, que tudo corra bem. Então, especialmente para você, minha querida, eu quero ler o testemunho de hoje. Eu vou até adiantar o testemunho, presta atenção, tá bom? Meu nome é Maria Salete Della Roca, moro em Santo Amaro da Imperatriz, Santa Catarina, e todos os dias rezo o texto da misericórdia às 15 horas, juntamente com vocês pela TV Canção Nova. Conheci o programa e o texto da misericórdia em 2017, quando minha filha foi diagnosticada com câncer de mama. Uma grande amiga me presenteou com a oração e me ensinou a fazer a novena. Olha a importância, né? Sempre às 15 horas. Então, desde lá, eu estou sempre agradecendo a Jesus pela enorme graça que alcançamos. Minha filha passou por todas as cirurgias com um excelente resultado e recuperação. Fez todo o tratamento de quimioterapias e radioterapias com muita fé em Jesus e Nossa Senhora, de que ficaria totalmente curada. Hoje ela está ótima de saúde e agradecida por demais, pois junto ao programa, o texto da misericórdia, Jesus e Nossa Senhora, conseguimos essa graça alcançar, para fortalecer ainda mais sua fé. E ela ainda diz, meu bisneto também, em 2017, passou por uma cirurgia grande de retirada do baço com apenas 5 aninhos. A cirurgia foi um sucesso, ele se recuperou super bem e hoje ele é uma criança alegre e ativa. Mais uma graça alcançada. Hoje distribuo e tento divulgar ao máximo a oração e a novena do texto da misericórdia. Só tenho a agradecer à Canção Nova e aos peregrinos do texto da misericórdia por estarem sempre comigo, fortalecendo minha fé. Que Deus abençoe todos vocês e que lhes dê muita saúde para que essa obra nunca acabe. Jesus, eu confio em vós. Então é nessa confiança que eu convido você a ficar de pé agora. Diante dos testemunhos aqui, a importância da gente receber, não é, o seu testemunho nessa hora da misericórdia. Eu já quero rezar o texto e depois o padre vai meditar, sofrendo tanto, onde estão passando fome, morrendo de fome, que a misericórdia do Senhor mesmo alcance aquela nação e todos os países onde as pessoas estão precisando partir da sua pátria. Nós rezamos por todos os refugiados hoje, pelos cristãos perseguidos, pelos enfermos, especialmente por você, Leila, não é? Por sua intenção, mas todos que estão em tratamento de câncer e aquelas doenças que são incuráveis para os homens, mas não para Deus. Qual a sua intenção, Padre? Queremos rezar pelo Santo Padre, o Papa Francisco, por todo esse movimento que o nosso querido Papa está fazendo, pessoas que sofreram abusos por parte de clérigos da igreja, por toda essa vergonha da igreja, não é? Essa humanidade de que é formada a Santa Igreja de Deus. Vamos rezar por todas as crianças que sofrem o abuso, por todos os adolescentes. Quero rezar pela paz no mundo também, por todos os países que estão vivendo em conflito. Quero rezar pelos encarcerados, você que está passando por este momento da sua vida no cárcere. Nós colocamos você, rezamos por você, a misericórdia do Senhor te alcança aí onde você está. E com isso também queremos rezar pelos doentes, por aqueles que hoje estão desempregados. Vamos rezar, quantos dos nossos, por essa crise que nós vivemos em nosso país também, estão procurando emprego. Eu rezo de maneira especial pelos nossos desempregados. Por cada pedido que está aqui, por você, sócio evangelizador, se a gente pode levar essa misericórdia divina é porque você assume essa evangelização junto do sistema Canção Nova de Comunicação. Deus abençoe você por sua fidelidade mês a mês. E você, qual é o seu pedido? Qual o seu impossível que você veio buscar aqui no santuário do Pai das Misericórdias? Vai falando a Ele. Você que nos acompanha agora pela TV, entrega a Jesus, mas entrega de verdade. Entrega as suas dores, entrega agora as suas misérias, entrega os seus pecados, as suas limitações. Esse é o momento de nós nos lançarmos nos braços do Pai de misericórdia e entregar a Ele tudo aquilo que nos oprime, tudo aquilo que nos faz sofrer, tudo aquilo que nos angustia. Você, mãe, que agora está preocupada com a saúde do seu filho, você que está preocupado com a saúde do seu filho pequeno, mas você que se preocupa com o seu filho que está nas drogas, com o seu marido que está no alcoolismo, você que hoje está no adultério e está assistindo a TV Canção Nova,
essa misericórdia para você. O Senhor quer de você uma mudança de vida. Você sozinho não consegue, mas com a misericórdia e a graça de Deus você vai alcançar essa libertação e poder restaurar a sua família. Confie nisso. E nós rezamos agora também pelos agonizantes e por todas as almas do purgatório que necessitam agora das nossas orações. Nós estamos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir e a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro.
pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. pela sua dolorosa paixão, Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. pela sua dolorosa paixão, Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. pela sua dolorosa paixão, Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. pela sua dolorosa paixão, Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. pela sua dolorosa paixão, Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. pela sua dolorosa paixão, Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. pela sua dolorosa paixão, Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. pela sua dolorosa paixão, Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e o dos do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e o dos do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tende piedade de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tende piedade de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tende piedade de nós e do mundo inteiro. O Senhor esteja convosco. Por intercessão de Santa Faustina Kowalska, de São João Paulo II, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Hoje não vai dar tempo de meditar, não é? O diário de Santa Faustina, mas amanhã o padre com certeza vai compartilhar conosco, não é? Qual o número que o senhor ia meditar hoje, padre? Não lembra? Tudo bem, não tem problema não. 742. Mas quem quiser ler já em casa, Sim. mas amanhã o padre partilha conosco. Sim, 742. Isso. A necessidade de nós também sermos misericórdia para os outros. Ai, como precisamos aprender de Jesus misericordioso. Então já fica com essa lição de casa. Hoje, vamos ser mais misericordiosos, principalmente com aqueles lá da nossa família, né? Lá de casa. São eles que mais precisam da misericórdia de Deus através de nós. Vamos nos abraçar e no 3 dizer um Viva Jesus bem bonito? Vamos lá? 1, 2, 3. Obrigada, Padre. Viva Jesus!
A seguir, Santa Missa pelas Famílias. É Ele quem te livrará do laço do caçador e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas plumas. Sob suas asas encontrarás refúgio. Sua fidelidade te será um escudo de proteção. De 5 a 7 de abril, acampamento de cura e libertação. Com o tema, Eu o livrarei e o protegerei. Esperamos por você. Somos uma junção de amor, fidelidade, comprometimento, fé, adoração. Tantas palavras que separadas possuem um sentido simples, mas unidas ao que vem do coração de quem é Canção Nova, formam o Clube da Evangelização, instrumento para a transformação de milhares de vidas por todo o mundo. Clube da Evangelização, sua fé transformando vidas. Sabe aquele programa que você ama assistir e não perde por nada? No canal Canção Nova Play, no YouTube, você assiste a ele e a toda a nossa programação quando e onde quiser. Clique em inscrever-se no botão vermelho na parte superior da tela. Como é bom agradecermos ao Senhor. Quantas coisas temos guardadas em nós, nos porões da nossa existência, e entre elas encontramos muitas preciosidades que precisam ser resgatadas e valorizadas para devolver a nós mesmos o verdadeiro sentido da vida. Resgatar a castidade é encontrar o caminho da liberdade e da felicidade em Deus. Os Castos e os Gastos, descubra os ganhos e as perdas da castidade, um livro que te ajudará a redescobrir o seu grande valor. Água, fonte de vida e saúde. Beba água Canção Nova. Além de consumir uma água alcalina e de qualidade, você está ajudando na manutenção das obras da Canção Nova. Acesse nosso site agua.cançãonova.com ou contato@aguacançãonova.com. Seja um distribuidor. O Senhor estabelece sua cidade para sempre. O sinal digital da TV Canção Nova já é realidade em muitas cidades. Mas atenção, toda vez que sua televisão ficar sem o sinal da TV Canção Nova ou apresentar qualquer problema, você precisa fazer a busca automática de canais. Se os canais não sintonizarem na primeira tentativa, reposicione a antena para encontrar a melhor posição e sintonize novamente. Ou seja, sempre que necessário, faça uma nova busca automática de canais. Confira em nosso site se sua cidade já possui nossa programação em HD, tv.cançãonova.com/TV digital. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Uma boa tarde a você que está aqui no Santuário do Pai das Misericórdias, mas uma boa tarde também para você que se encontra aí no Sistema Canção Nova de Comunicação.
Nós queremos convidar você a ficar de pé. Dá uma boa tarde para quem está do seu lado direito, esquerdo, e diz assim: vamos rezar pelas nossas famílias? Isso. Cantemos o nosso cântico. Restaura nossa casa, Senhor. Restaura nossa casa, Senhor. Restaura nossa casa, Senhor. Restaura nossa casa, Senhor. Sua bênção derrama aqui. Sua bênção derrama aqui. Nossa casa vem reconstruir. Sua bênção derrama aqui. Nossa casa vem reconstruir. Erga seus braços, erga seus braços. Com sinais e prodígios sobre nós derrama o seu Espírito. Com sinais e prodígios, com sinais e prodígios sobre nós derrama o seu Espírito. Erga seus braços, canta mais uma vez isso. Restaura nossa casa, Senhor. Canta a canção nova, restaura nossa casa. Restaura nossa casa, Senhor. Pode ser melhor restaurar. Restaura nossa casa, Senhor. Restaura nossa casa, Senhor. Restaura nossa casa, Senhor. Sua bênção derrama aqui. Nossa casa vem reconstruir. Sua bênção derrama aqui. Nossa casa vem reconstruir. Com sinais e prodígios sobre nós derrama. Canta forte, quero ouvir. Com sinais e prodígios sobre nós derrama o seu Espírito. Erga seus braços e repita comigo: Senhor Jesus. Nessa santa missa de intercessão pelas minhas famílias, eu apresento o meu coração, todos os meus familiares, a minha casa. Eu te peço nesta tarde, Senhor, uma porção redobrada do Teu Espírito Santo. Vem, Espírito Santo de Deus, vem sobre nós, sobre o nosso pensar, o nosso falar. Vem, Espírito Santo de Deus, coloca a mão na sua cabeça agora, em nome de Jesus. Peça mesmo nesta tarde de segunda-feira, peça essa graça mesmo do Espírito Santo de Deus sobre os seus pensamentos, as inquietações da tua alma, as preocupações, toda perturbação mental. Peça mesmo, Espírito Santo de Deus, para que venha mesmo pairando sobre nós. Vem, hóspede da alma, doce alívio vinde. Vinde, Pai dos pobres, dai aos corações vossos 7 dons. Nós pedimos, Espírito Santo, nessa tarde, batiza-nos. Nós precisamos de Ti. Nós queremos, Senhor. Coloca a mão no seu coração. Deseje agora com muita vontade: eu quero o Espírito Santo de Deus. Eu necessito. Nós vamos cantar pedindo: vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito. Vem, Espírito Santo de Deus. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito
Espírito Santo. Vem Espírito Santo. Vem Espírito Santo. Vem Espírito. Vem Espírito Santo de Deus. Santo de Deus. Erga seus braços. Vem Espírito Santo. Vem Espírito Santo. Vem Espírito Santo. Vem Espírito Santo. Vem Espírito. Vem Espírito Santo de Deus. Canta forte, povo de Deus. Vem Espírito. Vem Espírito Santo. Vem Espírito Santo. Vem Espírito Santo. Vem Espírito. Vem Espírito Santo de Deus. E a canção fala: vem cantar, canta isso. Vem cantar. Vem cantar na nossa canção. Vem cantar, Espírito Santo, a nossa canção. Vem falar, pede isso. Vem falar em nossa oração. Em nossa oração. Mais uma vez, vem cantar. Canta a canção nova, vem cantar em nossa canção. É o que nós pedimos nessa tarde. Nossa canção. Vem falar em nossa oração. Vem falar em nossa oração. Em nossa oração. Sem ti não somos nada. Sem ti não somos nada. Sem ti não somos nada. Sem o teu amor. Sem o teu amor. Sem tua unção. Por isso te clamamos. Por isso te clamamos. Rogamos e pedimos. Vem Espírito. Vem Espírito Santo de Deus. Erga seus braços. Vem Espírito. Vem Espírito Santo. Canta a igreja. Vem Espírito. Vem Espírito Santo. Vem Espírito. Vem Espírito Santo de Deus. Santo de Deus. Eu quero ouvir você. Vem Espírito Santo. Canta. Vem Espírito Santo. Vem Espírito. Vem Espírito Santo. Pode ser melhor. Canta mais forte, mais alto. Vem Espírito. Vem Espírito Santo. Vem Espírito. Vem Espírito Santo de Deus. Santo de Isso. Tá tão lindo. Vem Espírito Santo. Vem Espírito Santo. Vem Espírito. Vem Espírito. Vem Espírito Santo. Com a mão no coração, canta assim, ó. Sem ti não somos. Sem ti não somos nada. Sem ti não somos nada. Sem o teu amor. Sem tua unção. Por isso nesta tarde te clamamos. Por isso te clamamos. Rogamos e pedimos. Vem Espírito. Vem Espírito Santo de Deus. Santo. Mais uma vez. É a nossa oração proclamando isso. Sem ti não somos nada. Sem ti não somos. Sem o teu amor. Sem tua unção. Por isso te clamamos, rogamos. Por isso te clamamos. Rogamos e pedimos. Vem Espírito. Vem Espírito Santo. Para terminar, sem ti não somos nada. Mais uma vez. Sem ti não somos nada. Sem ti não somos. É a nossa verdade. Sem o teu amor. Sem tua unção. Por isso nessa tarde, na missa das famílias, por isso te clamamos, Espírito. Rogamos e pedimos. Vem Espírito Santo de Deus. E você ergue seus braços e nós rezamos juntos essa oração, clamando o Espírito Santo de Deus sobre nós.
Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, o poder e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Uma boa tarde para todos. Boa tarde. Sejam bem-vindos ao Santuário do Pai das Misericórdias. Seja muito bem-vindo à Canção Nova. Vamos acolher uns aos outros nos aplaudindo. Seja muito bem-vindo mesmo a essa linda celebração. Vamos aplaudir o povo de Deus que está em casa, a música, os ministros, todos que fazem parte dessa celebração. Vamos viver intensamente esta missa. Hoje é a última segunda-feira do mês de fevereiro. Já está aí de dias contados para terminar. Já vamos dar início ao mês de março, daqui a alguns dias. Vamos já viver o acampamento de carnaval aqui na Canção Nova e nos preparar para um dos grandes momentos da nossa vida, que é a Quaresma. Vamos viver intensamente este tempo tão forte de conversão, de mudança de vida. Quero mesmo pedir que essa missa seja de grande libertação na minha e na sua vida, porque nós queremos vida nova, amém? Amém. Então coloque no seu coração que neste ato penitencial possamos pedir perdão ao Senhor por todas as vezes que não cuidamos do templo do Espírito Santo, que sou eu, que é você. Cantemos reconhecendo que somos pecadores, que não queremos mais pecar. Cantemos o ato penitencial. Senhor, venho pedir perdão, pois pequei correto, resolvi voltar. E mesmo sem saber como expressar-me, peço vossa misericórdia. Peço vossa misericórdia. Mais uma vez, Senhor, venho pedir perdão. Senhor, venho pedir perdão, pois pequei contra vós. Pois pequei contra vós. E com meu coração inquieto, resolvi voltar. E mesmo sem saber como expressar, peço vossa misericórdia. Peço vossa misericórdia. Erga seus braços. Senhor, misericórdia. Senhor, misericórdia. Cristo, misericórdia. Cristo, misericórdia. Senhor, Senhor, misericórdia. Meu Pai, resolvi voltar. Meu Pai, resolvi voltar. Senhor, Senhor, misericórdia.
misericórdia. Senhor, misericórdia. Meu Pai, resolvi voltar. Deus eterno e todo-poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Oremos. Quero colocar no altar do Senhor todas as intenções, como disse no início, quero acolher a todos que vieram. Acolha as caravanas de Colatina no Espírito Santo, lá da comunidade São Pedro, da paróquia Sagrado Coração de Maria, nosso povo amado de Minas Gerais, de Alfenas, que está com a irmã do nosso querido, saudoso Augusto, que foi missionário nosso. Vamos aplaudir os nossos peregrinos, sejam bem-vindos à Canção Nova. Quero apresentar os aniversariantes, a Rafaela Moraes, que está fazendo aniversário. Cadê Rafaela? Levante a mão, se está por aqui. Ali atrás, vamos aplaudir Rafaela, Deus abençoe. Também nós temos aniversário da Ana Lúcia Catrim, que está em casa acompanhando. A Cidinha, ministra. A Cidinha está aqui? É hoje mesmo, Cidinha. Vamos aplaudir a Cidinha, nossa ministra. Deus abençoe, parabéns, viu? Obrigado pela dedicação. E quero rezar por 56 anos de matrimônio de Valdomiro e Maria da Conceição. Cadê eles? Levante a mão. Bênção de Deus na missa das famílias. Vamos aplaudir este casal. Rezo por todos os falecidos. Coloco aqui de maneira especial Josemar Souza, 6 meses. Coloco as almas do purgatório. Quero colocar também todas as vítimas de Brumadinho, que hoje fazem 30 dias, um mês, de tudo que aconteceu naquela cidade, todas as vítimas, aqueles corpos que ainda não foram achados. Quero colocar no altar do Senhor os nossos irmãos, aqueles que partiram para a casa do Pai e aqueles que estão diante de tanto sofrimento. Coloco no altar do Senhor. Coloco o meu e o seu coração. Quero apresentar o projeto da Minha Almas. Chegamos com a graça de Deus aos 59%, mas estamos aí na reta final mesmo. Gratidão pelo que chegou, graças a Deus. A gratidão gera milagres e eu quero agradecer a você. Mas ainda nos falta uma porcentagem, nós precisamos desses 41% que falta. Nos ajude, agora mesmo, faça a sua contribuição, seja um sócio evangelizador. Desde já, Deus abençoe você, Deus abençoe a sua generosidade. E como o Padre Bruno sempre faz na missa de segunda, eu tenho certeza absoluta que tem muitos pedidozinhos aí guardados em teu coração. Amém? Milagres, bênção. Então, estenda a sua mão direita para o altar do Senhor. Essa é a oração do dia que nós fazemos, a oração da coleta, de colher todas as orações. Apresente o seu impossível, as suas dores, preocupações, a sua ação de graças, a gratidão, também os seus pedidos, louvores. Pedi e vos será dado, creia nisso. Peça com fé. Vamos ver isso no Evangelho de hoje. Quero entregar tudo que é tua vontade, assim na terra como no céu. Repete assim comigo: seja feito, Senhor. Seja feito, Senhor. Não a minha, mas a tua vontade. Assim na terra como no céu. Quero apresentar o acampamento de música que tivemos em Ação de Graça, que foi uma bênção neste final de semana. Quero também colocar em gratidão a cidade de Mogi Guaçu, que estive nesse final de semana. Celebrei a Santa Missa lá na Nossa Senhora do Rosário, lá em Mogi Guaçu, na igreja do Padre Moisés, do Padre Elinho, do Padre Luiz Fernando. Gratidão por todo o acolhimento, de maneira especial a família do Roger, que é nosso missionário, que vai em missão para a Terra Santa. Quero mandar meu abraço, minha bênção para a Rosângela, de maneira especial para esse casal de Deus, o seu Geraldo. Deus abençoe vocês. Por tudo isso, oremos. Concedei-nos, ó Deus Todo-Poderoso, que procurando conhecer sempre o que é reto, realizemos vossa vontade em nossas palavras e ações. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Podemos nos sentar, vamos para a liturgia da palavra. Início do livro do Eclesiástico.
Toda a sabedoria vem do Senhor Deus. Ela esteve e está sempre com Ele. Quem pode contar a areia do mar, as gotas de chuva e os dias dos tempos? Quem poderá medir a altura do céu, a extensão da terra, a profundidade do abismo? Antes de todas as coisas, foi criada a sabedoria. A inteligência prudente vem da eternidade. Fonte da sabedoria é a palavra de Deus, no mais alto dos céus. E seus caminhos são os mandamentos eternos. A quem foi revelada a raiz da sabedoria? Quem conheceu as capacidades do seu engenho? A ciência da sabedoria, a quem foi revelada? E quem compreendeu sua grande experiência? Só um é o Altíssimo, Criador onipotente, Rei poderoso e a quem muito se deve temer. Assentado em seu trono e dominando tudo, Deus. Ele é quem a criou no Espírito Santo. Ele a viu, a enumerou e mediu. Ele a derramou sobre todas as suas obras e em cada ser humano, segundo a sua vontade. Ele a concede àqueles que o temem. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Reina o Senhor, revestiu-se de esplendor. 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 Deus é rei e se vestiu de majestade, revestiu-se de poder e de esplendor. Reina o Senhor, revestiu-se de esplendor. Reina o Senhor, revestiu-se de esplendor. Vós firmastes o universo inabalável, vós firmastes vosso trono desde a origem, desde sempre, ó Senhor, vós existis. Reina, Senhor, revestiu-se de esplendor. Reina, o Senhor, revestiu-se de esplendor. Verdadeiros são os vossos testemunhos. Refúgio a santidade em vossa casa, pelos séculos dos séculos, Senhor. Reina o Senhor, revestiu-se de esplendor. Reina o Senhor, revestiu-se de esplendor. Reina o Senhor, revestiu-se de esplendor. Reina o Senhor, revestiu-se de esplendor.
Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, descendo Jesus do monte com Pedro, Tiago e João, e chegando perto dos outros discípulos, viram que estavam rodeados por uma grande multidão. Alguns mestres da lei estavam discutindo com eles. Logo que a multidão viu Jesus, ficou surpresa e correu para saudá-lo. Jesus perguntou ao discípulo: o que discutis com eles? Alguém da multidão respondeu: Mestre, eu trouxe a ti meu filho, que tem um espírito mudo. Cada vez que o espírito ataca, joga-o no chão e ele começa a espumar. Range os dentes e fica completamente rijo, duro. Pedi aos teus discípulos para expulsarem o espírito, mas eles não conseguiram. Jesus disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando terei que suportar-vos? Trazei aqui o menino. Levaram-lhe o menino. Quando o espírito viu Jesus, sacudiu violentamente o menino, que caiu no chão, e começou a rolar e a espumar pela boca. Jesus perguntou ao pai: desde quando ele está assim? O pai respondeu: desde criança. E muitas vezes o espírito já o lançou no fogo, na água, para matá-lo. Se podes fazer alguma coisa, tem piedade de nós e ajuda-nos. Jesus disse: se podes, tudo é possível para quem tem fé. O pai do menino disse em alta voz: eu tenho fé, mas ajuda a minha falta de fé. Jesus viu que a multidão acorria para junto dele. Então ordenou ao espírito impuro: espírito mudo e surdo, eu te ordeno que saias do menino e nunca mais entres nele. O espírito sacudiu o menino com violência, deu um grito e saiu. O menino ficou como morto, e por isso todos diziam: ele morreu. Mas Jesus pegou na mão do menino, levantou o menino, ficou de pé. Depois que Jesus entrou em casa, os discípulos lhe perguntaram a sós: por que nós não conseguimos expulsar o espírito? Jesus respondeu: essa espécie de demônios não pode ser expulsa de nenhum modo, a não ser pela oração. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pode aplaudir a palavra do Senhor. Podemos nos assentar? Cantemos o refrão do salmo. Reina o Senhor, revestiu-se de esplendor. Reina o Senhor, revestiu-se de esplendor. Canta isso, canção nova. Reina Senhor, revestiu-se de esplendor. Reina o Senhor, revestiu-se de esplendor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Amados irmãos, querida igreja, povo de Deus, estamos na 7ª semana do tempo comum. Como o padre disse, o mês de fevereiro já está às vésperas de se encerrar. Vamos ter na próxima semana o nosso encontro de carnaval, o acampamento de carnaval, que nos leva a preparar a nossa vida para esse momento tão sublime que é a quaresma. Essa quarta, não, a próxima quarta, é a quarta-feira de cinzas, e aí nós iniciamos este tempo propício de conversão e de mudança de vida. Tempo onde nós precisamos proclamar o que o Salmo acabou de ser cantado. O Salmo 92
neste tempo da quaresma, nós temos que exercitar e proclamar: reina, Senhor, reina na minha vida, reina na minha casa, reina na minha história. Tempo de nós levantarmos este clamor. Uma vez que o Senhor reina na nossa vida, com certeza não terá espaço para o pecado. Com certeza, proclamando que o Senhor reina em nossa história, mas nós vamos nos preparar para ela. E um dos pilares da quaresma é a oração. No último livro que eu escrevi, é um livro de bolso, frases que nos levam a Deus. São 12 frases meditadas na palavra do Senhor. E o livro tem umas caricaturas que eu convido o povo de Deus, ao ler aquela frase meditada na palavra do Senhor, depois interaja nos meios de comunicação para a evangelização acontecer. Uma das frases é essa: vida de oração, paz no coração. Repete comigo, Padre Bruno: vida de oração. Eu não ouvi. Vida de oração. O ensaio foi ótimo, agora para valer. Vida de oração, paz no coração. Quem quer ter paz no coração, diga eu. O que é que precisa? Vida de... Não é só oração, é vida. Como dizia minha saudosa bisavó Bertina, que adorava soletrar as letras V e vida e a dar. Vida não é só a oração, é ter uma vida de oração. É o que nós somos convidados. Uma vida de oração que nos faz entender e compreender todas as coisas. Nós vimos na primeira leitura, quando fala da sabedoria, e uma pessoa que tem vida de oração, ela vai trabalhar em si cada vez mais os dons do Espírito Santo de Deus. Uma pessoa que tem vida de oração, ela está sempre atenta, sensível aos sinais, porque tudo que acontece numa pessoa que tem vida de oração, que está atenada, vou usar essa expressão, a vida de oração, ela nos faz ficar atenados, ligados ao Senhor. Aquele que tem uma vida de oração, que está atenado ao Senhor, entende que todos os sofrimentos do tempo presente, que está lá em Romanos, não se compara à glória eterna. E por que o padre está falando de oração, de oração, de oração? A primeira leitura fala da sabedoria, que todo o Evangelho. Porque aqueles homens que caminhavam com Jesus, que tinham experimentado os milagres, nós estamos no Evangelho de Marcos, no capítulo 9, e esse episódio que aconteceu foi logo após a transfiguração. Lembra que Jesus subiu ao monte Tabor com Pedro, Tiago e João, e lá no monte Tabor Jesus transfigurou. Ao descer do monte, o evangelho de hoje, Jesus se deparou com uma multidão, e no meio dessa multidão estava um pai, o pai que pede pelo seu filho. O pai sempre pede pelo filho, e o pai pede a Jesus: o meu filho precisa de ti, o meu filho tem um espírito impuro. Depois que Jesus entrou, sentou na casa, os discípulos perguntaram: por que nós não conseguimos expulsar o espírito? Jesus disse: essa espécie de demônios não pode ser expulsa de nenhum modo, a não ser pela oração. Então, mas não viveram a oração, numa vida de oração, trabalhando uma vida de oração. Nós vamos entender Jesus e levaram o menino. E aí Jesus perguntou ao pai: desde quando ele é assim? O pai respondeu: desde criança. Houve todo um diálogo, aí o pai falou: se podes fazer alguma coisa, tem piedade de nós e ajuda-nos. Resposta de Jesus: se podes, tudo é possível para quem tem fé. Quem tem fé aqui, diga eu.
A nossa fé não esmorece de vez em quando? Fala assim: eu tenho fé. Eu tenho fé. Falar é fácil, né? Uma das frases que está no livro também: quero ver na vida. Hashtag quero ver na vida. Porque falar que tem fé é fácil. Amém? Eu estou falando aqui: eu tenho fé. Repete com o Padre Bruno: eu tenho fé. Só que não basta dizer eu tenho fé. É preciso o quê? Praticar. É preciso acreditar no Deus do impossível, que tudo pode e tudo faz. Eu tenho 19 anos no meu chamado, 18 anos de Canção Nova, fiz 11 anos de padre, já estou entrando no meu 12º ano. Eu falo que eu tenho fé, mas eu preciso dizer a cada segundo da minha vida: Senhor, eu creio, mas aumenta a minha fé. Porque muitas vezes eu e você somos tomados de situações palpáveis. Vai esmorecendo, vai esfriando. Por isso que o Padre Bruno fala tanto do entusiasmo, não da empolgação. Por isso que eu peço tanto ao Espírito Santo de Deus, para estar aqui agora, às 10h12 de horas, como parasitas. Travamos uma luta, uma batalha espiritual. Travamos situações diversas com vontade de desistir, de chutar o pau da barraca, e assim posso dizer. De querer olhar para trás, ficar pensando no que passou. E aí nós vamos perdendo a nossa fé. Cada missa, cada celebração é o momento ápice que o Senhor nos concede de no altar trabalhar o grande mistério, porque inclusive a oração é feita assim: eis o mistério da fé. O que é que nós respondemos? Anunciamos e proclamamos a vossa vinde, Senhor Jesus. É a nossa fé, igreja. Por isso que nós temos que estar preparados todos os dias, não parar com as situações concretas que vivemos, com as angústias, com as preocupações, com os medos. Temos que pedir a graça da libertação de todo o espírito mudo, de toda surdez espiritual que nos impede a ouvir o Senhor, toda cegueira que nos impede de enxergar o caminho, a verdade e a vida. Mas Padre Bruno, eu tenho passado tantas coisas, eu tenho sofrido, eu tenho rezado tanto, mas não aconteceu. Quantas vezes a gente já falou aqui? Se não aconteceu é porque não é a hora, abençoado. Se não aconteceu, porque não é o momento. Mas padre, será que vai acontecer? Eu não sei. Mas o que nós não podemos é perder a esperança.